Ok. Sim, perfeito. Então, Débora, a palavra é sua. Vamos lá. Bom, então, pessoal, bom dia, né? Vou apresentar aqui para vocês meu trabalho de conclusão de doutorado, intitulado A Importância Ecológica das Baleias de Bartz no Funcionamento e na Estrutura dos Recifes de Corais do Banco dos Abrolhos, Bahia, Brasil, né? Como o professor Carlos falou, fui orientada por ele e pelo Dr. Javier Chancho. Então, os ecossistemas, eles são sistemas ecológicos formados por um conjunto de comunidades que interagem entre si e com os processos físicos e químicos, né? Cujos limites, eles não são bem definidos, né? E eles existem fluxos de energia e de matéria que vão estar moldando esses sistemas e eles são considerados abertos quanto ao fluxo de matéria. Então, existe a teoria de meta-ecossistema, que é justamente ela estuda, né, essa interação entre distintos ecossistemas, onde ele vai descrever, então, o fluxo espacial de matéria, de energia, de organismos, trazendo à luz, então, o tipo de movimentação. Sendo a movimentação o comportamento de deslocamento de um indivíduo de um local para o outro, né, seja ele entre áreas de alimentação, de nidificação, de descanso, né, realizado através de migrações diárias, sazonais, relacionadas ao estágio de vida, e existem efeitos, né, que vão ser gerados a partir desses tipos de movimentação. Como, por exemplo, aqui o efeito do consumidor, onde a chegada vai consumir os indivíduos que estão ali naquele sistema, trazendo então um efeito top-down. E essa migração também ela pode trazer liberar gametas no local, né, carcaça, que vai gerar então um efeito do recurso, que é o efeito bottom-up. A tese aqui, então, ela está focada nesse efeito do recurso. Então, o subsídio de recurso é todo recurso que sai do sistema doador, sendo controlado por esse sistema doador, e ele chega no sistema receptor, onde ele vai alterar a dinâmica dos consumidores nesse local. E ele vai estar relacionado a diferentes características abióticas e bióticas em ambos os sistemas, né? Então, por exemplo, a composição química do sistema doador, os atributos dos vetores, né, como a massa corporal, tamanho populacional, comportamento, história de vida, assim como as barreiras de isolamento no sistema receptor e características dos consumidores, né, como quem são esses consumidores, a guilda trófica, a história de vida e mobilidade. E a junção dessas características, ela vai estar influenciando, então, na qualidade desse subsídio, na quantidade, na sazonalidade e na duração. Então, o funcionamento dos ecossistemas recifais ele vai ser determinado pelas taxas de fluxo de energia e de matéria, né? E Brandon e colaboradores, em 2019, ele trouxe 4 pilares para o funcionamento desses ecossistemas, que são formados por processos complementares. Então, a gente vai ter aqui a dinâmica do carbonato de cálcio, vindo a partir da produção desse carbonato de cálcio, por exemplo, por recifes de corais, né? E por outro lado, a bioerosão, por exemplo, a partir do peixe-papagaio, ou então dos ouriços, né? Que vão estar balanceando, e essa dinâmica ela dá então a infraestrutura do local. A produção primária, né, que vai ser a geração de biomassa ou energia a partir de organismos fotossintéticos, né, e essa energia circulando a partir da herbivoria. O terceiro pilar é a produção secundária, que vai ser a geração de biomassa a partir de organismos heterotróficos, né? E vai ter a predação em contrapartida. E a ciclagem de nutrientes, onde tem a assimilação e a reciclagem de nutrientes dentro dessa teia. A tese aqui ela vai focar no capítulo 2 nessa assimilação de nutrientes alóctones, né? Tanto pela produção primária quanto pela produção secundária. E no capítulo 3 a gente vai ter um foco maior aqui na produção secundária. Então, os grandes mamíferos marinhos, eles são responsáveis, por exemplo, por conectar os oceanos de forma horizontal, né? Eles vão se distribuir em diferentes latitudes, né, e oceanos. E, por exemplo, aqui a baleia jubarte, que a gente pode ver a movimentação dela em laranja, ela vai ocupar as regiões de maiores latitudes durante o verão, né, que é a área de alimentação, em ambos os hemisférios, e ela vai virar para essa região tropical durante o inverno, que é conhecida de reprodução. São conhecidas 12, né, subpopulações de baleia jubarte e apenas uma não realiza esse tipo de migração que é tão conhecido. E elas vão estar expostas a diversos tipos de impactos antrópicos, né, como colisão com embarcação, mudanças climáticas, captura acidental, poluição química, sonora e diversos tipos de doenças. Além dessa migração horizontal, a gente tem também a migração vertical nas áreas de alimentação, né, onde elas vão fazer esse comportamento e vão trazer novamente para a zona fótica os nutrientes que haviam decantado. Então, eles vão estar disponíveis novamente para a produção primária. Então, eles vão ser utilizados ali, e além disso, durante esse comportamento, elas liberam plumas fecais que são ricas em nutrientes, como, por exemplo, o ferro, que é um nutriente limitante nessas áreas. Então, esse comportamento conhecido como whale pump, ele ajuda a fertilizar os oceanos, né, nessas áreas de alimentação, e retroalimentar o ferro. Então, eles também vão estar ali ajudando, por exemplo, na captura indireta do carbono. E à medida que elas vão crescendo e vão acumulando carbono no seu corpo, elas são consideradas, então, os maiores reservatórios de carbono vivo do oceano pelágico. E quando elas morrem, elas vão levar para esses leitos oceânicos esse carbono, que vai ficar indisponível para a atmosfera. E, além disso, elas vão servir ali, vão virar hotspots de biodiversidade, né, que é o whale fall,
onde elas vão servir como alimento, né, sustentar essas comunidades bentônicas. Então, ela cria um mosaico de microhábitats que vai gerar uma complexidade ecossistêmica espacial, agregando, então, tanto na estrutura física que permite que haja essas agregações de comunidades. Né? Então, esses são conhecidos como serviços ecossistêmicos, que a gente vai tratar eles no capítulo 1. E aí gera dúvida, porque quando elas chegam nessa área de reprodução, elas não vão se alimentar, mas elas vão liberar seus filhotes, né? Leite, placenta, vão morrer os adultos e morrem também os filhotes. Então, o que é que pode estar acontecendo nessas áreas de reprodução de baixa profundidade? Então, as baleias jubarte, elas vão chegar na costa do Brasil, vão se concentrar ali principalmente na região do Banco dos Abrolhos, onde é conhecido como o maior berçário para a espécie. É também uma região que tem uma alta complexidade estrutural de recifes de corais, alta biodiversidade, produtividade, também abriga muitas espécies endêmicas, né? A baleia, ela quase entrou em extinção devido à caça, né? Depois de ações de, por exemplo, a proibição da caça e criação de projetos de conservação como baleia jubarte, ela foi recuperando sua população e em 2018 ela é tida então como quase ameaçada, né? E existe uma estimativa de 21.878 indivíduos, né, que é justamente esse estoque que migra para o Brasil entre essas duas áreas, que foi estimado em 2021. Bom, então quando ela chega nessas regiões, né, a carcaça ela pode boiar no oceano, servindo então como alimento para macropredadores, para avifauna, e entrar em decomposição ali, então virando uma neve marinha. Quando ela chega na região terrestre, então ela pode parar em regiões de praia ou de manguezal, servindo também como alimento para predadores terrestres, né? E elas podem decantar nos recifes de corais e servir tanto de alimentação direta para os peixes, como diretamente ali fornecer matéria orgânica dissolvida e particulada. Então, dito isso, a gente buscou nessa tese avaliar o impacto da baleia jubarte na estrutura e funcionamento dos recifes de corais durante a temporada reprodutiva, com a hipótese central de que a carcaça ela vai atuar como um pulso de recursos e de animal, né? Vai ser assimilada por diferentes vias tróficas e influenciar também temporariamente a comunidade recifal, impulsionando a produtividade secundária. Então, no capítulo 1, né, intitulado Great Baleen Whales Great Services, ele foi publicado em 2024 na revista Regional Studies in Marine Science e trata justamente sobre os serviços ecossistêmicos desses grandes mamíferos. Então, os serviços, eles são os fluxos de benefícios para o ecossistema e seus componentes que sustentam o bem-estar humano. Né? E esses grandes mamíferos marinhos, eles vão prover serviços como a provisão, né, a partir da carne, gordura, ossos, dentes, barbatana e óleo, onde antigamente esses ossos eles eram usados, por exemplo, para construção civil, né, o óleo para iluminação pública e a carne para alimentação. O serviço cultural, então a gente tem aqui o turismo de observação com o whale-watching, né, que vai gerar entretenimento a partir da música, arte e educação, como centros de visitação, manifestações culturais durante a temporada da baleia. Tudo isso vai trazer um enriquecimento cultural e religioso, gerando então a coesão na comunidade e trazendo a identidade cultural. Então, o serviço de manutenção e regulação, como eu falei na introdução, né, tanto o whale pump quanto o whale fall, ele vai aumentar a produtividade, vai enriquecer a biodiversidade. O whale fall, ele tem, então, um potencial evolutivo aqui, quando ele chega nesses leitos, e ambos estão participando ativamente na regulação climática, né, seja pelo sequestro indireto do carbono, quanto sequestro direto do carbono. Então, dito isso, a gente buscou revisar e sintetizar os serviços ecossistêmicos prestados pelos membros da família Balenopteridae e compreender como é que eles se distribuem ao longo do gradiente latitudinal, né, trazendo então à luz a hotspots de serviços ecossistêmicos e o quanto deles estão inseridos em áreas marinhas protegidas. Então, o mapeamento ele é muito eficaz para caracterizar e compreender espacialmente os benefícios proporcionados. Então, para isso, a gente elegeu cinco espécies da família Balenopteridae, né, que são essas grandes baleias de barbatana, que vão estar ocupando diferentes latitudes e diferentes oceanos, né, azul, fin, jubarte, ceia, mink. E a gente seguiu a classificação internacional, né, de serviços ecossistêmicos do CICES e o método PSALSA para essa revisão bibliográfica. Então, no Plane, eu elegi algumas palavras-chave e utilizei artigos sentinelas, né, para poder eleger o conjunto final dessas palavras. No Search, então, eu busquei na Scopus e na Web of Science artigos publicados até agosto de 2022. Então, no Appraisal, eu avaliei a partir de critérios de inclusão e exclusão, sintetizei esses artigos, analisei eles no QGIS para criar mapas de densidade, né, podendo calcular, então, a sobreposição entre área marinha protegida e serviços ecossistêmicos, e o reporting, que foi quando a gente publicou. Então, para um contexto geral, as baleias que estavam quase entrando em extinção,
né? Para que isso não ocorresse, foi criada então a International Whaling Commission. Essa comissão, então, ela vem justamente separando as caças em comercial, de pesquisa e de subsistência, né? Justamente para poder haver cotas e essas populações elas irem se recuperando. Porém, em 1986 foi votada a moratória para o fim da caça comercial das baleias, né? Em 1994, o whale watching foi reconhecido como uma atividade importante. E depois de muita pressão interna para retomar cotas de caça comercial, o Japão resolveu sair em 2019 dessa comissão. Então, os artigos encontrados, né, a maioria foi voltada aqui para o serviço cultural, né, principalmente mink, jubarte. O serviço de provisão ele é um pouco documentado aqui na cor verde, né, principalmente para mink. E o serviço de regulação e manutenção ele vem aparecendo com mais força aqui em 2022, principalmente também para mink, para baleia azul e para jubarte. Então, com relação ao serviço de provisão, ele está mais concentrado aqui no hemisfério norte, né, no mar do Japão, Islândia, Noruega e Groenlândia. Na Groenlândia, então, existem cotas de caça para subsistência, né, seja ela para alimentação ou para o turismo. Né? Por exemplo, existem os povos inuits que utilizam a caça tanto para alimentação quanto a uma identidade cultural. E a gente tem conflitos dentro dessas comunidades em que parte da população diz que a cota de caça é baixa para alimentar essa população e outra parte já vem substituindo a caça por pesca tradicional. Aqui na Islândia, então, a gente tem um conflito entre a caça ocorrer no mesmo local que o whale watching, e o Japão, né, que saiu da comissão, ele foi movido por sentimentos nacionalistas, onde foi mais uma decisão política do que uma questão de rentabilidade econômica. Então, porque são necessários insumos, né, do governo para que ocorra essa caça. E também há relatos da população, né, que os excedentes da caça eles são utilizados em escolas, e há relatos de contaminação de mercúrio nessa carne. Então, quando ele retoma a caça, ele se concentra aqui na zona econômica exclusiva e deixa de caçar na região da Antártica. Com relação ao serviço cultural, ele é bem distribuído, né, em diferentes latitudes e oceanos, é considerado um pilar econômico que vai gerar trabalho direto e indireto, sendo também uma ferramenta de conservação ambiental e proteção, né? Centros de visitações, aqui o museu, como esse de Jinsenpur na Coreia. E o Sri Lanka, ele tem um serviço cultural como um pilar para a recuperação econômica após a guerra, né, a partir do whale watching. Serviço de regulação e manutenção, a gente vai ter aqui o whale fall sendo mais documentado, né, em diferentes profundidades e ocorrendo de forma esporádica, sendo considerado também um caminho para especialização, como ocorreu com a espécie de poliqueta que foi encontrada na baleia mink na Suécia. O whale pump, ele está aqui nessas áreas, ele vai gerar, então, um aumento da produtividade primária, então, incentiva o sequestro indireto de carbono, e esse movimento, então, ele é tido como uma fertilização oceânica natural e eficiente, que deveria receber muito mais atenção do que uma tentativa de adição artificial de ferro, que é algo caro e incerto. Então, esse serviço aqui, ele é tido como mais importante depois do valor da própria existência das baleias. E o capítulo 2 e 3, então, ele é focado nesse serviço ecossistêmico. Então, a área marinha protegida aqui em roxo, de 7% que é declarada, apenas 2,7% é realmente efetiva, né? Os serviços aqui em vermelho, que são esses mapas de densidade, eles ocorrem principalmente nas zonas econômicas exclusivas dos países. E com relação à sobreposição, a gente vai ter aqui um destaque, então, para a Grande Barreira de Corais, para o Mar da Escócia e para o México. Então, no México existem diferenças de prática, né, da whale watching entre áreas protegidas e desprotegidas, e no Sri Lanka foi criado um santuário do Oceano Índico para a recuperação da baleia azul, né, e hoje em dia há relatos de uma mudança comportamental justamente por essas práticas não serem muito adequadas. Então, quando a gente tem uma perda de espécies, a gente vai ter uma perda de serviço, que pode, por exemplo, impactar regiões profundas, onde existem especialistas de whale fall, né, e também impactar, por exemplo, a retroalimentação de ferro. Então, são necessários criar manuais de boas práticas, né, internacionais, que conversem entre si, né, metodologias que sejam unificadas e replicáveis para os serviços ecossistêmicos, né, investir em pesquisa científica, fiscalizar melhor as áreas marinhas protegidas e englobar também os corredores de migração. Então, dessa forma, as baleias e seus serviços necessitam ser priorizados, protegidos e bem gerenciados para que possa, por exemplo, trazer um retorno na produtividade pesqueira, né, proteger a biodiversidade, o benefício socioeconômico, e ela ser enxergada, então, como uma solução natural ao combate da crise climática. O capítulo 2, intitulado Tracing Lockton's Nutrient Pathways from Whale Carcass to Coral Reef Food Webs, Experimental and Stable Isotope Evidence, a gente pretende publicar ele para Proceedings of the Royal Society B. Então, a gente, para você poder traçar e quantificar esses nutrientes que vão chegar de forma loctone no sistema receptor, existe a ferramenta de análise de isótopos estáveis, né, que ela permite trazer inferências sobre a dieta, a posição trófica e a fonte nutricional.
Então, diante de diferentes, né, isótopos, a gente escolheu o carbono e o nitrogênio, justamente pela alta quantidade nos tecidos, né, e pelo fator de enriquecimento trófico ser bem conhecido. Então, os isótopos, eles são formados por isótopos pesados, como o carbono 3 e o nitrogênio 15, e os mais leves, né, o carbono 12 e o nitrogênio 14, e à medida que esse alimento ele vai sendo assimilado e metabolizado e passando na cadeia alimentar, esses isótopos mais leves, eles vão sendo preferencialmente utilizados e excretados, e à medida que vai passando até alimentar, os isótopos mais pesados eles vão enriquecendo. Então, existem diferentes valores de enriquecimento trófico relacionados a espécies e hábitats, e Post, em 2002, ele sugere para ambientes marinhos, né, um enriquecimento de carbono 13 aqui de 0,8 por mil e de nitrogênio 15 de 3,4 por mil. Então, o carbono ele vai trazer informações sobre a fonte basal e ele permite inferências sobre diferenças latitudinais, né, diferenças no uso de hábitat, enquanto o nitrogênio ele é um elemento-chave para falar sobre a posição trófica na cadeia alimentar. Então, Nilsson, em 2007, ele traz o nicho isotópico como uma representação quantitativa dentro do hipervolume do nicho ecológico, né, sendo então uma projeção multidimensional baseada em isótopos estáveis. Enquanto Leme e colaboradores, em 2007, ele traz a descrição de métricas para poder estudar essa comunidade. A gente tem aqui, por exemplo, o eixo Y sendo o nitrogênio 15 e o X, o carbono 13, né? Esses quadradinhos e bolinhas aqui representam diferentes espécies, né, dentro dessa comunidade. Então, a gente tem o nitrogênio range, que é uma métrica que vai medir aqui desde o nitrogênio mais deplecionado ao valor mais enriquecido dentro da comunidade. Enquanto o carbono range, ele vai fazer essa mesma variação, só que com relação ao carbono. A área total, que é justamente esse pontilhado aqui, que é o nicho total ocupado por essa comunidade. O centroide, né, a distância do centroide vai ser essa distância euclidiana média aqui, né, relacionada aos eixos para cada espécie. E a distância do vizinho mais próximo é a distância euclidiana média ao vizinho mais próximo. Então, essas métricas elas vão responder, por exemplo, o nitrogênio range, a área total e a distância do centroide falam sobre a diversidade trófica na teia. Então, quanto maior esses valores, maior a diversidade. Já o carbono, ele vai falar sobre a diversidade na base da teia alimentar, né? Quanto maior esse valor, maior a gente vai ter a diversidade na base de alimentos. E a distância do vizinho, ele fala sobre agrupamento. Então, quanto maior esse valor, menos agrupado ele vai ser, né? E menor a redundância trófica nessa comunidade. Dito isso, a gente buscou entender como é que a adição dessa carcaça pode estar alterando a estrutura trófica, né? Quais são as potenciais vias para esses nutrientes e a contribuição proporcional da carcaça para a dieta das espécies selecionadas. Então, a gente tem aqui, por exemplo, essa predição com relação ao nicho isotópico individual, onde aqui a gente vai ter em roxo, né, representando as espécies no pré-experimento, e em verde aqui, depois da adição da carcaça, né, os nichos isotópicos, e a baleia aqui representando a posição no biplot. Então, a gente tem que parte dos indivíduos aqui, eles podem consumir a carcaça, então a gente vai ter uma amplitude de nicho depois da adição, e se todos os indivíduos consumirem a carcaça, a gente vai ter uma contração desse nicho. Já com relação à estrutura da comunidade, a gente pode ter tanto que todos os indivíduos se alimentaram dessa carcaça, as métricas elas diminuem, a gente vai ter uma agregação maior dessa comunidade, quanto apenas parte dos indivíduos vão estar se alimentando e a gente vai ter uma expansão dessa comunidade. Então, para isso, a gente realizou um experimento, né, onde foram coletados primariamente em setembro de 2022 pedaços de músculo de baleia jubarte proveniente de um encalhe, né, e a primeira tentativa do experimento em dezembro de 2022, que acabou em menos de 24 horas porque foi tudo consumido. A gente esperou um ano, então, para coletar novamente esses pedaços. Em setembro de 2023, eles foram processados, né, então cada um aqui tem cerca de 10 quilos, foram 17 pedaços, e colocados em abril de 2024 dentro de gaiolas. Então, foram 17 pedaços dentro de 5 gaiolas e todos concentrados aqui na laje dos aquários. E, como ponto controle, a gente teve a siriba sem carcaça. Então, para isso, a gente selecionou diferentes espécies, né, de acordo com os níveis tróficos em que eles foram buscados primariamente na literatura. Todos os indivíduos eles foram coletados em abril de 2024, sendo o momento antes de adicionar a carcaça, né. Esses 3 agrupamentos aqui, eles foram coletados, então, em julho de 2024, sendo o momento após a carcaça. E esses peixes, eles foram coletados em outubro de 2024, também como momento pós-carcaça. Esse tempo de coleta após o experimento levou em conta, então, o turnover dos tecidos, mas principalmente a questão de logística de campo para poder conseguir coletar esses indivíduos. Então, como eu disse, né, primariamente eles foram buscados na literatura, porém depois, com os valores de isótopos, né, obtidos, eu utilizei uma fórmula para recalcular a posição trófica, que eu vou mostrar mais à frente. Então, espécies como acanthurus baianos e stegastes fuscos, que na literatura são herbívoros e estariam aqui como consumidor primário, nesse trabalho eles são considerados, né, devido aos valores, como consumidor secundário e terciário. Então, esse material ele foi coletado no campo, né, levado para o laboratório, seco em estufa, moído até formar um pó,
onde eles foram pesados e encapsulados em cápsulas de estanho e enviados para a Unesp para análise. Então, justamente como eu disse, para confirmar esse nível trófico, foi utilizada a fórmula proposta por Post, onde ele leva em consideração, então, a posição trófica de uma espécie básica, nesse caso o ouriço. Para estimar a contribuição da carcaça para espécies consumidoras, a gente elegeu, por exemplo, o Hemulaurolineato e Lutigianus crisúrios, que foram espécies que a gente viu consumindo diretamente a carcaça. Já o Malacoquetanus aluário foi uma espécie de valores, né, que indicaram o consumo dessa carcaça. Né, utilizando a literatura, a gente buscou quem eram as dietas, né? Então, utilizou aqui a anfípoda, a poliqueta e a carcaça como dieta. Então, no pacote mixar, a gente criou modelos de mistura bayesiana, né? Utilizando fatores também de discriminação trófica proposto por Post. Então, para poder compreender os nichos isotópicos das espécies, a gente criou esse Bayesian Standard Ellipse Area, que é o CAB, né, no pacote CAB, no Cyber, né, a partir dessas funções, CyberMNV e CyberEllipse, onde foram utilizados 5 amostras de cada indivíduo coletado para que fossem criadas 4.000 simulações. E a partir daí a gente utilizou o modelo Bayesiano multinível, né, o BRMS, para testar se existia diferença entre o momento antes do nicho, né, antes de colocar a carcaça e depois. Sendo representado, então, por um log response ratio em intervalos de credibilidade de 95%, para poder mostrar a direção e magnitude dessas distribuições posteriores do modelo. Com relação às métricas de Lehman, né, foi utilizado para poder entender a estrutura da comunidade, sendo utilizada, então, a função Bayesian-Lehman, também no R, onde também foram criadas 4.000 simulações e foram testadas no teste de student, né, a estrutura da comunidade antes e depois. Para entender se essas espécies elas se aproximaram dentro desse espaço biplot com relação ao local da baleia, né, a posição da baleia, então foi feita a distância euclidiana entre cada amostra e o centroide da baleia, utilizando essa fórmula, né, e depois foi testado nesse modelo linear aqui, né, utilizando a distância da baleia, variando com relação ao período antes, depois e as espécies, para ver se elas se aproximaram realmente depois da adição. Né, e eles foram representados, então, por estimativas marginais do modelo, utilizando o pacote EMINS. E para poder entender se, além delas terem se aproximado, elas também tiveram uma redução na amplitude do nicho, a gente fez, então, uma análise de regressão. Bom, então, com relação à estrutura da comunidade, quando a gente separa elas por espécie e quando agrupa essas espécies por nível trófico, a gente tem uma redução aqui nos valores das métricas, né? Então, mostra que essa comunidade, ela teve uma agregação, né? Aumentou a redundância trófica e diminuiu a diversidade trófica também. Porém, a gente vê aqui que quando a gente separa o carbono range por espécie, ele dá igual entre os tempos e por nível trófico ele vai ter uma redução. O que pode ter acontecido? Quando separado por espécie, existe uma variação interespecífica nesse uso do recurso basal, né? E quando a gente agrupa essas diferentes espécies por nível trófico, elas podem estar mostrando uma especialização coletiva. Então, essa figura daqui é relacionada ao nicho isotópico. Então, à esquerda da linha tracejada, a gente vai ter uma redução da amplitude de nicho após a adição da carcaça, e à direita a gente vai ter um aumento na amplitude. Então, espécies aqui como Dictyota, Acanthurus baianos e Malacoquetanus aluária, a gente vai ter uma grande redução na amplitude de nicho. Então, eles contribuíram, por exemplo, para a estrutura da comunidade se tornar mais densa e redundante, depois com relação ao uso do recurso. Enquanto a gente vai ter aqui Mucismilia hart, o paguroide, que é o caranguejo ermitão, e o Echinometra luncter, que é o ouriço, eles vão ter nichos mais amplos, que mostram, então, uma exploração intraespecífica mais diversificada. Quando a gente, por exemplo, observa aqui para Mucismilia hart, né, e para Siderastrea stellata, quando elas são separadas por espécie, elas estão com nichos mais amplos. Porém, quando elas são ocupadas aqui nos mixotróficos, o nicho reduz. Então, por exemplo, ele ajuda para que o carbono range ele tenha reduzido quando separado por nível trófico. Com relação aos deslocamentos, então, todo que está abaixo da linha tracejada se aproximou da carcaça, né, no espaço isotópico. Então, a gente tem que todas as espécies se aproximaram, menos aqui o caranguejo ermitão, né, o paguroide. Com destaque, por exemplo, aqui para Dictyota e Turf, e quando a gente olha aqui essas setinhas, onde mostra na base da seta o que era o valor isotópico antes de adicionar a carcaça, e a ponta da flecha aqui para onde ele foi depois que adicionou a carcaça, né? A gente vai ter os maiores deslocamentos aqui para Dictyota, para Turf e para Malacoquetanus aluário. Já quando a gente agrupa também por nível trófico, a gente também tem que todos se aproximaram, né, e foram em direção à carcaça. Então, a gente tem aqui um destaque, por exemplo, os maiores deslocamentos com relação ao nitrogênio foi para Dictyota e Turf, que também eram os valores mais deplecionados. Então, eles ajudam para que o nitrogênio range, né, ele tenha reduzido após a adição. E com relação aqui à regressão, mesmo que o valor tenha dado significativo, a gente vê que apenas Dictyota que teve uma redução na distância e uma redução na amplitude de nicho.
Com relação à proporção de alimentação, então a gente vai ter aqui em verde a carcaça, em rosa anfípoda, em azul poliqueta, e a gente tem aqui para hemolaurulineato, que é apenas 6%, né, de proporção de carcaça na dieta das espécies amostradas. Lutijanus crisuro teve 20% e foi o maior, então. E Cocktailus valuari ele pode ter até 19%. Então, mesmo que tenha sido baixo o valor, a carcaça representou uma fonte adicional de energia. Bom, então a carcaça ela é um recurso detrítico que temporariamente ela é uma nova fonte basal. A gente consegue confirmar a primeira predição aqui de contração da estrutura trófica da comunidade, né, diminuir os valores, então mostra uma convergência na estratégia de alimentação. Já quando a gente olha as amplitudes separadas, a gente tem tanto uma contração quanto expansão, e isso depende da ecologia trófica da espécie. Então, a gente vai ter a teoria do forrageamento ótimo, que as espécies elas podem selecionar recursos que vão estar oferecendo ali um maior retorno energético. Então, se você tem um ambiente onde vai ter um aumento na produtividade ambiental, os indivíduos vão otimizar esse forrageamento e a gente vai ter uma contração de nicho. Já quando você tem uma hipótese da variação de nicho, onde uma maior diversidade de recursos vai fazer com que os indivíduos eles explorem de forma oportunística diferenciada. Então, a gente vai ter uma expansão do nicho. Então, a incorporação dos nutrientes da carcaça de baleia ela ocorreu por diferentes vias e alterou toda a teia alimentar. Então, indivíduos que assimilaram de forma direta, eles mostram uma plasticidade alimentar que vai estar permitindo a exploração de fontes de energias pontuais de alta eficiência, como, por exemplo, o Lutijanus crisuros e o hemolaurulineato, que são consumidores terciários associados ao Recife, apresentam a dieta, então, de vertívoros móveis e padrões migratórios semelhantes que ocorrem em diferentes estágios de vida entre áreas adjacentes. Então, o Lutijanus crisuros, a gente teve uma contração do nicho e um deslocamento em direção à carcaça, além de ter sido a maior proporção da carcaça na dieta. Então, mostra que esse recurso de alta qualidade proporcionou, então, uma seletividade na dieta com relação à população amostrada. Já em hemolaurulineato, a gente não teve os dados antes da coleta, né? A gente só coletou depois, então não tem como fazer esses tipos de afirmações, mas consumiram também a carcaça. Então, são espécies que regulam a população de presa e são considerados vetores de nutrientes entre diferentes hábitats. Com relação aos consumidores secundários, eles se aproximaram também na carcaça e tiveram uma contração na amplitude de nicho. Então, Malacoquetanus aluari é um triptobêntico que se alimenta de vertebrados móveis, detritos e bactérias. Pelo fato dele ter um crescimento rápido e uma alta vulnerabilidade à predação, ele é um elo importante para a transferência de energia e produtividade nos recifes de corais, sendo então um elo-chave para a assimilação e redistribuição de nutrientes da carcaça. Acanthurus baianus, né? Ele é um herbívoro itinerante e em abrolhos ele é visto principalmente consumindo detritos orgânicos associados ao turf, né? Então, o detritívoro ele vai ter uma função de canalizar a produtividade para os níveis tróficos mais elevados e, por ser itinerante, eles são conectores tróficos entre hábitats. Então, aqui a gente pode dizer, por exemplo, que os nutrientes podem ter sido absorvidos de forma indireta por meio dos detritos depositados no turf. Os consumidores primários, então, eles tiveram as menores variações, mas eles ampliaram o nicho, né? Aqui o ermitão, ele se distanciou na relação à baleia, enquanto o ouriço, ele se aproximou. O ouriço, ele é um elo fundamental, né, nesses recifes de corais, onde ele vai estar se alimentando de alga e detrito, e as fezes vai estar liberando amônio, que é essencial para a produção primária. Além disso, esses nutrientes vão ser liberados na coluna d'água e sendo alimento para os detritívoros. Então, ele vai ter um papel fundamental na redistribuição de energia alóctone, tanto para cima na teia alimentar, quanto na deposição de detritos no benço. Os mixotróficos, eles tiveram uma maior amplitude de nicho e se deslocaram em direção à carcaça. Então, são corais construtores que são abundantes em abrolhos, né? E essa variabilidade intraespecífica, ela pode ocorrer também em colônias que são espacialmente próximas. Isso pode estar ligado, por exemplo, a diferenças morfológicas, como o tamanho dos pólipos, onde permite que eles explorem reservatórios alimentares distintos. Então, eles são considerados importantes vias de alimentação que vai estar otimizando a assimilação de fontes alóctones pontuais. Já os produtores, ambos se aproximaram da carcaça, né? Porém, Dictyota, ela teve uma contração no nicho. Essa macroalga ela representa fluxos de matéria orgânica para a teia trófica, que vai estar sustentando a produtividade desses ecossistemas e é muito importante na reciclagem de partículas e nutrientes dissolvidos. Então, ela vai estar facilitando a assimilação de nutrientes alóctones por diferentes vias tróficas. Enquanto o turf ele teve uma maior amplitude no nicho. Né? É uma matriz epilítica composta, por exemplo, por detritos orgânicos, sedimentos, macroalga e micro-organismos, e essa composição, então, ela vai estar variando com fatores hidrodinâmicos, o substrato de onde ele foi coletado, né? E principalmente pela decomposição da matéria orgânica suspensa. Então, a gente pode ter que o turf ele pode tanto ter assimilado por vias diretas, né, de produção primária, esse recurso, quanto pode ter tido uma influência do material que foi ingerido por peixes invertebrados e que decantaram ali no substrato.
Então, esses sistemas eles são altamente detritívoros, que apresentam múltiplos compartimentos, tanto para assimilação quanto redistribuição de nutrientes. Os maiores deslocamentos eles foram vistos, então, por vias autotróficas, né, utilizando ali essa matéria orgânica dissolvida e particulada. Os peixes eles foram importantes na ingestão, metabolização e redistribuição de nutrientes, tanto pela excreção quanto pela gestão. E essas variações interespecíficas e interindividuais, elas mostram, então, a complexidade trófica da comunidade. Então, é necessário considerar essas interações, né, com matéria alóctone para estratégias de manejo de conservação pesqueira, porque a gente pode ver espécies que são ecologicamente, economicamente, socialmente relevantes sendo afetadas por essa entrada. Então, o capítulo 3, intitulado Whale Carcass as Allochthon Subsites that Increase in Secondary Productive in Coral Reefs, que a gente pretende submeter aqui para Ecological Monographics, ele vem como uma metodologia complementar a essa dos isótopos, né? Então, é uma outra forma da gente olhar essa assimilação alóctone. Então, para isso, a gente precisa entender que biomassa ela é a quantidade de tecido vivo de indivíduos por área, sendo, então, um estoque permanente. É uma métrica mais simples, que serve para avaliar a disponibilidade de recursos em recifes de corais. Enquanto a produção secundária, ela vai ser a geração dessa biomassa através do consumo de outros organismos. E ela pode ser perdida pela mortalidade ou imigração. Então, ela vai integrar tanto os aspectos estáticos quanto dinâmicos no desempenho ecológico da população. Então, a produtividade secundária é a taxa de geração da biomassa. E é importante avaliar ela porque ela vai trazer informações sobre a estrutura e funcionamento dos ecossistemas, sendo uma métrica mais robusta, né, para detectar mudanças ambientais e orientar, por exemplo, a gestão dos recursos recifais e funções ecossistêmicas. Então, com isso, a gente buscou identificar como é que essa entrada ela vai estar influenciando os aspectos estruturais da Assembleia de Peixes, né, incluindo a abundância, a biomassa, a diversidade taxonômica, a estrutura de grupos tróficos e a produção secundária. Com a hipótese central de que a migração das baleias vai estar afetando a estrutura e funcionamento dos recifes de corais, né, nas áreas de reprodução, alterando, então, a produtividade secundária da Assembleia de Peixes. Então, para isso, a gente utilizou uma metodologia diferente, né? Seguindo, então, o desenho Beyond the Base, Before After Control Impact. Esse aqui é o desenho amostral, onde foram selecionados um local para o tratamento, né, para adicionar a carcaça, que é o mesmo do capítulo 2, e foram selecionados 2 controles, né, os controles longe e os controles próximos. Então, eles foram tratados como fatores fixos. Então, aqui o site, que é um fator aleatório, foram 7 recifes ao todo, então um recife com carcaça, 3 próximos e 3 longes, então é um desenho desbalanceado por conta da logística do trabalho. Né, o period aqui, para a gente poder justamente saber, o before foi antes de adicionar a carcaça, after 1, 3 meses após, e o after 2, 6 meses após, então ele é tratado também como fixo. Para isso, a gente utiliza a metodologia de senso visual estacionário, onde o mergulhador, por 5 minutos, ele contabiliza os peixes, né, anotando então a abundância e o tamanho, levando em consideração um raio de 2 metros para os indivíduos menores que 20 centímetros e o raio de 4 metros os maiores que 20 centímetros, né? E isso vai interferir na conta de biomassa. Então, esse senso visual, ele foi feito a partir do ponto da baleia para 3 distâncias diferentes, né? Para 2 lados, 4 metros e 664, que é esse D aqui, que ele é aleatório, porém depois, quando a gente foi fazer a análise, viu que ele não tinha muita resposta, né, para variabilidade, então a gente descartou ele. E esse sample aqui, que é o PF1 ao 6, são essas 6 amostras que foram feitas de senso visual. Então, para o cálculo de biomassa, a gente usa o senso visual para poder descrever, a partir de parâmetros de regressão bayesiana, o comprimento relacionado ao peso específico para cada espécie, né, que foi retirado do FishBase. Então, isso a gente vai ter a biomassa individual. E para a gente ter essa estimativa da biomassa por um determinado período de tempo no espaço, a gente vai ter a soma dessas biomassas individuais da comunidade, né, por área. Para poder fazer o cálculo de diversidade taxonômica, então a gente usa o número efetivo de espécies com base nos números de rios, onde vai estar ponderando a abundância das espécies. Então, o Q0 ele é a diversidade absoluta, que vai estar favorecendo espécies raras. O Q1 é a entropia de Shannon, de dar mais peso às espécies comuns. E o Q2 ele vai favorecer espécies dominantes, então dá maior peso à abundância. Todos eles foram calculados no pacote Entroparte no R. A estrutura trófica das comunidades, então a gente elegeu 7 grupos tróficos de acordo com a literatura. E para o cálculo de produtividade, a gente usou o pacote RFISH PROD, que foi proposto por Moraes Belwood em 2018, onde ele leva em consideração a identidade taxonômica, o tamanho corporal e a abundância para poder estimar a produção de biomassa derivada desse crescimento somático, né, dos indivíduos dentro da comunidade em um determinado intervalo de tempo. Então, primeiro a gente utiliza o modelo de crescimento de Van Bertalanffy, onde a gente consegue descrever os incrementos médios do tamanho corporal ao longo do tempo, levando em consideração, então, qual é a dieta dessa espécie, qual é o tamanho de cada indivíduo, né, qual é a posição dessa espécie com relação ao recife de coral e a temperatura do momento da coleta.
Então, a gente usa isso daqui para estimar o parâmetro de crescimento padronizado, que é o Kmax, que vai refletir o quão perto os indivíduos se aproximariam do comprimento assintótico da espécie se eles crescessem até o tamanho máximo, né? Então, a gente considera também a mortalidade baseada em tamanho. Então, quanto maior o indivíduo, maior a chance dele morrer, né? Sendo, então, tirada estocasticamente da comunidade. E a gente desconsidera, por exemplo, a mortalidade a partir da pesca, já que é uma área marinha protegida. Então, para a gente poder ter a biomassa ganha por dia em cada período de monitoramento, a gente considera o censo visual feito em dezembro de 2023 até março de 2024 para ser o P1. Esse momento aqui ele é o antes de adicionar a carcaça. Como nesse momento não foi feito o censo visual, então a gente utiliza, por questões logísticas, a gente utiliza o censo de dezembro também para estimar essa biomassa ganha até junho de 2024, subtraindo o valor de P1 para poder ter o P2. A gente usa o censo visual de junho de 2024, calculando a biomassa ganha até outubro de 2024 para ter o P3, e de outubro de 2024 até janeiro de 2025 para ter o P4. Então, quase um ano depois da adição da carcaça. Então, as variáveis respostas a gente utiliza abundância, biomassa, produtividade e diversidade, testando primeiro no modelo nulo, onde ele permite gerar distribuições esperadas a partir de uma variável resposta na ausência do processo casual, que nesse caso é a adição de nutrientes, com a hipótese nula de que os padrões que foram observados eles seriam semelhantes a uma condição natural sem a adição do recurso. Então, a gente utiliza aqui a variável resposta, variando com relação ao período before after, né, já que é um desenho base, e os recifes variando de forma aleatória. Esse é o modelo mais simples. E para todas essas variáveis, ele deu significativo. Então, a gente recusa a hipótese nula e afirma que a adição de recursos, então, induziu uma mudança temporária na Assembleia de Peixes. Depois disso, então, a gente roda um modelo completo para poder justamente testar essas diferenças do antes e do depois e entre os locais de impacto e controle, né? Então, todas essas variáveis, elas são testadas aqui do tratamento e controle como fixo, interagindo com o tempo, né? E os recifes aqui como aleatório. Todos eles foram construídos utilizando o LMM, né, no pacote LME4 na função LMR, e depois foi feita uma análise de variância, testando a diferença entre esses modelos, para saber se essas variáveis daqui, se a adição delas vai ajustar melhor o modelo. Então, o teste para todo é significativo, então a gente vê que o modelo completo ele vai estar explicando melhor a variabilidade da resposta. Para poder entender, então, as diferenças nos grupos tróficos, a gente fez uma análise de árvore de regressão, levando em consideração também o tratamento, o período e os 7 grupos, utilizando o pacote RPART. Então, com relação aos resultados, a gente vai ter que, tanto nos controles e no tratamento, a gente tem uma maior abundância de hemolorolineato, tanto no momento antes de colocar a carcaça, quanto 3 meses após. Né? Nos controles, então, a abundância é substituída por Abudefidoxaxatilis, e no tratamento, ele é substituído, então, pelo Emon-Parra. Né? Eu preferi trazer aqui para vocês a figura da predição do que a tabela em si, né? Mas a gente vai ter que dar o significativo aqui entre o momento antes da adição, quando comparado a 3 meses após, e 6 meses após, quando comparado com 3 meses após. Aqui a gente vai ter, então, o tratamento em roxo, né? Em amarelo a gente tem o controle próximo, em verde o controle longe, e o modelo nulo aqui em vermelho. Então, a gente consegue ver que, antes de colocar a carcaça, o local de tratamento ele já apresentava uma baixa abundância, comparado aos controles. E ele segue um padrão de aumento de abundância depois de 3 meses e uma queda depois de 6 meses. Padrão esse que a gente não consegue observar aqui, por exemplo, para os controles, nem para o modelo nulo. Em relação à biomassa, aí vai ter que Scarus trispinosus domina todos os momentos no controle próximo, né? E ele domina o momento antes aqui também no controle longe, sendo substituído, então, pelo Emon-Parra. E no tratamento, a gente vai ter o Acanthurus cerulus dominando o momento antes da adição, 3 meses após, e substituído pelo Emon-Parra. Né? Aqui a gente vai ter que dar o significativo entre o tempo 1 comparado ao 2 apenas. E a gente vê também que aqui o local de tratamento é um local com baixa biomassa, onde depois da adição de nutrientes a gente tem um pico de biomassa, né? Chegando a se comparar então com os locais de controle, e depois vai ter uma queda, mas que ainda continua maior do que os estágios iniciais. Com relação à produtividade média diária da Assembleia de Peixes, a gente tem que o local do, né, tanto longe quanto próximo, são locais que em todos os tempos tem uma produtividade média muito maior do que o tratamento, né, quando a gente olha esses valores aqui. E quando a gente vê, por exemplo, no teste, deu que apenas o momento 3 ele foi maior do que o 2, aqui é relativo ao momento em que adicionou a carcaça. Então, a gente vê que a produtividade desse local ela é muito baixa, que vai ter um pico depois que adiciona a carcaça, né? E depois ela baixa. Só que quase um ano depois, ela ainda se mantém acima do que os níveis iniciais. Enquanto os outros recifes, eles não seguem um padrão muito claro como esse. Então, para os índices de diversidade, a gente deu que apenas o Q0 ele deu significativo, né? No tempo 1 e no tempo 3.
onde a gente vai ter uma baixa uma baixa diversidade, né, com um pico de espécies raras depois de 3 meses, depois com uma queda, e as espécies comuns elas foram aumentando ao longo do tempo e a dominância de algumas também. Então, o que a gente pode ver com esses resultados aqui? Que a gente tem um Recife com baixa diversidade, né, com a adição do recurso, a gente vai ter que as espécies elas vão migrar desses recifes adjacentes para o local do recurso, aumentando então a diversidade e a dominância, alterando a composição da comunidade. Depois de um tempo, essas espécies elas migram de volta para os recifes adjacentes, levando inclusive os nutrientes adquiridos ali, e o local do recife ele fica mais com as espécies que são comuns e abundantes, e o sistema então ele retorna ao estado original. Com relação à estrutura trófica, a gente vê que a abundância não teve tanta diferença assim, né, aqui nos box plots, com alguns grupos tróficos aumentando. E aqui na árvore a gente vê que esse agrupamento ele já variava quase 50% independente da adição da carcaça, ele já variava naturalmente. Porém, a gente tem aqui um efeito leve para o tratamento e para o herbívoro detritívoro dentro desse tratamento, nesse contexto. Né? A biomassa também a gente não consegue ver um padrão muito claro quando a gente olha o box plot, mas quando a gente faz aqui na árvore de regressão, a gente vê que esses agrupamentos também que variaram quase 50%, independente da adição do nutriente, porém aqui a gente já vai ter um fator mais forte para o tratamento, controle e os tempos antes e depois, né, aqui para invertívoro, móvel, herbívoro, detritívoro. Com relação à produtividade, a gente também vê aqui uma variação de quase 50%, porém a gente vê o tratamento mais forte aqui, né, nesse caso. Tanto tratamento controle quanto momento depois. Então, a gente vê que a adição da carcaça ela foi relevante para a estruturação da comunidade com relação à produtividade. E a ausência de invertívoro móvel e herbívoro detritívoro aqui no início indica que eles estão aqui mais para o final, né, sendo influenciados, então, pela adição. Então, a produtividade ela foi influenciada após a adição entre os locais de tempos, né, e esse possível aumento ele vem por um crescimento somático, tanto pela biomassa quanto produtividade, ao invés de uma agregação no local do experimento. Então, a gente pode dizer que, a partir da abundância e diversidade, houve um consumo direto, né, havendo, então, uma agregação individual, aumentou a abundância e diversidade. A partir de biomassa e produtividade, a gente vê que os indivíduos eles assimilaram esse recurso na teia, né, a biomassa ela aumentou tanto de forma local quanto por atração, e o sistema receptor, então, ele usa efetivamente o aporte nutricional, aumentando, então, a produtividade por meio dessa produção secundária. Com relação à estrutura trófica, então, a gente tem que houve uma pequena mudança temporária nessa estrutura com relação à organização trófica. Então, espécies como o Hemulorolineato e o Acanthurus cerulus, eles são herbívoros detritívoros e eles estão mais presentes aqui para a abundância e para a biomassa nos dois tempos, né? Então, após a adição, então, eles podem ter ido consumir ali os detritos presentes e tanto a abundância quanto a biomassa vai ser substituída pelo Hemulum parra 6 meses após, que é um invertívoro móvel. Então, ele pode ter sido atraído pelos invertebrados móveis que foram consumir a carcaça. Então, a gente pode dizer que essa carcaça é um pulso de recurso que gera agregação no espaço e no tempo, gerando, então, pontos críticos de produtividade biológica. Né? Também é um facilitador que vai estar ali favorecendo o estabelecimento de outras espécies no local. E para esse local, que foi o Recife Raso estudado, ela é um subsídio de recurso, né, com alta qualidade, porém com a quantidade mais limitada aqui, né, com recurso de curta duração e de rápido consumo de detritos, justamente por ter sido um material, né, ali um músculo, uma coisa mais maciça do que seria um osso, né, e é um facilitador que alterou, então, temporariamente a estrutura da comunidade. Dito isso, então, a biomassa da carcaça ela pode ter sido insuficiente para simular a magnitude de uma queda inteira, né, no sistema receptor. Mas, mesmo assim, a produtividade ela ainda se manteve acima dos níveis basais quase um ano depois. Então, a gente vê que mesmo em ecossistemas que são produtivos, onde a reciclagem de nutrientes é eficiente, essa matéria alóctone ela vai estar ali contribuindo para a manutenção de uma produtividade mais elevada. Então, os peixes eles contribuíram para essa produção secundária a partir da biomassa, né, armazenando e reciclando os nutrientes, e que a presença da baleia ali, ela introduziu nutrientes que podem ser utilizados direta ou indiretamente pela Assembleia de Peixes no local, criando, então, pontos críticos de produtividade. Então, para concluir essa tese, a gente confirma a hipótese central, né, da carcaça como pulso de recurso, subsídio animal que influenciou temporariamente a estrutura da comunidade. Né, confirma também o serviço ecossistêmico de manutenção e biodiversidade e regulação climática para essas áreas rasas, onde, então, ela vai estar estimulando ali a assimilação e transferência do carbono detrítico por diferentes vias tróficas. Ela teve também um potencial de gerar picos de produtividade nos sistemas rasos, que podem ter efeitos ao longo do tempo, e que ela afetou, então, grupos funcionalmente importantes, como os herbívoros, espécies migratórias, recursos pesqueiros, que são essenciais para comunidades costeiras. Então, ela vai estar gerando uma conectividade de ecossistemas, dá um suporte à biodiversidade, aprimora a ciclagem de nutrientes, com os efeitos diretos que podem ser vistos tanto na produtividade primária quanto secundária nesses recifes. Então, a baleia jubarte ela é um exemplo crescente de recuperação e expansão populacional, né? Cada vez mais a gente vê ela em diferentes latitudes na costa do Brasil.
Então, é necessário expandir a pesquisa científica, expandir a proteção de áreas marinhas protegidas, né, por exemplo, para corredores de migração, englobando pontos críticos de prestação de serviço ecossistêmico, e vincular também as funções ecológicas à estratégia de gestão e de conservação da biodiversidade e bem-estar humano. Pensando também quais são esses potenciais impactos desse pulso de detrito para ambientes costeiros e pelágicos. Então, as baleias jubartes, elas precisam parar de ser vistas apenas como uma megafauna carismática, e elas precisam também ser vistas como agentes dinâmicos no funcionamento dos ecossistemas, onde elas vão estar conectando processos oceânicos com a resiliência costeira, influenciando, então, diretamente as sociedades humanas. Então, como ciência não se faz sozinha, né, eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao Lecomar, né, na pessoa do Carlos e Fabi, né, pela oportunidade da pesquisa, pela originalidade da ideia, então, por estar sempre ali dando um apoio na questão logística, de trocas de ideias sobre ciência e ecologia. Né, o Projeto Bulhões, então, pelo financiamento, né, pela ajuda financeira e logística, ao Instituto Baleia Jubarte, por ter feito o papel de buscar, né, essa carcaça, então, principalmente aí o Milton, a Adriana, o Hernani, né, a Leones, os estagiários da temporada de 2022-2023, né, o CONICET Sempate, pela oportunidade aqui, principalmente meu co-orientador Ravi, por ter me ensinado esse mundo de isótopos estáveis, né, ao Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, pela oportunidade da pesquisa no local, e a todas as pessoas que me ajudaram, né, em diferentes temporadas. Aqui também agradecer ao Itamar, o Augusto, né, por exemplo, aqui o Davi também, Diana, né, todo mundo aí que ajudou na logística de campo, as pessoas que mergulharam comigo em todos esses momentos, até antes também de colocar a carcaça, e ajudaram né, a buscar esse material, e também as pessoas de fora, né, do laboratório, que é minha família, pelo apoio de sempre. E é isso. Obrigada, fotinhas bonitinhas. Show, parabéns, Débora. Parabéns. Por favor, também, coloca a sua apresentação, porque eu não tirei uma foto, depois vão me cobrar que eu tenho que mandar foto para botar na página. Que é nessa página ou na do agradecimento? Não, bota na primeira página lá, porque eu não fiz no início, entendeu? Eu compartilhei a tela, peraí. Coisa de gente sem Momento. Mas eu já vou convidando Ravi, Alexandre, acho que a Rocinho também está presente aqui. Se quiserem abrir a câmera de vocês aí. Vou me organizar. E eu vou. Ah, tá. Ravi tá com o microfone desligado. Ele disse que. Para abrir a câmera. Não, mas eu. Faz barulho. A câmera. Ok. Sim, microfone não. Se ele liga o microfone, dá microfonia. Então acho que é mais fácil se quiser vir. Ele pode falar do teu só para ele aparecer aqui para todo mundo. Sim, fale do meu microfone. Já tirou a foto? Calma, estou tirando várias, deixa. Várias, eu tenho que sorrir, Carla. Eu queria falar, né? Sim, dale. Chega mais perto para sair na foto. Ok. Tira a foto, Carlos. Maravilha. Vou tirar. Ok. Pronto, maravilha. Bom, agradecer vocês pela presença, né? Eu vou fazer, para quem não sabe, né? Débora está na Argentina, está lá no Sempate, né? Ela está defendendo a tese dela direto de lá, né? Ela está com uma bolsa de um projeto de cooperação internacional que a gente tem, tanto esse projeto é do CNPq com a Espanha e com a Argentina, com o Sempate, então ela está nesse processo de cooperação internacional, então ela está defendendo a tese de lá. Eu vou franquear a palavra para os dois membros da banca que estão aqui, antes de passar para o co-orientador. Primeiramente, bueno, Rocío, agradecerte mucho la presencia, mucho gusto en conocerte. Y si quieres hablar en español, para mí no hay ningún problema, pero te franqueo la palabra, te puedes hacer las preguntas que quieras a Débora, ¿vale? Habla despacio. Hola a todos, buen día. Bueno, sí, no hablo portugués, más que lo poco como para ir a una playa, y ahí llega mi experticia con el idioma.
Muchas gracias por haberme invitado a ser parte de la revisión de esta tesis. La verdad que me encantó. No sé si leyeron el documento que yo mandé, la verdad que está muy bien escrita, muy bien redactada, muy bien analizada. Se me generaron algunas dudas, pero nada que no lo podamos charlar y que no se pueda discutir, pero la verdad que muy interesante la tesis, y es un tema que en este momento es como que es un boom, ¿no? El rol de las ballenas y de los cetáceos como ingenieras ecosistémicas, así que la verdad que es un tema súper interesante y me encantó leerlo. Del primer capítulo, como está publicado, hice algunas cuestiones, algunos comentarios, pero la verdad que me parece que al ya estar publicado no vale la pena. Muy bien abordado el tema, súper gráfico, súper claro, así que lo voy a pasar. En el capítulo 2, que me gustó mucho, quizás que linkea los dos capítulos es por qué eligieron o cómo eligieron la ventana temporal para elegir de la ballena, cuánto tiempo está disponible ese recurso para la comunidad, ten en cuenta cuánto tiempo se integra también ese tejido a los peces. Esa era una de las dudas que tenía, el por qué no medir variables fijas, por ejemplo, temperatura del mar, salinidad, que pueden actuar directamente en acelerar los procesos de descomposición o deshacerlos dependiendo de cómo sea la temperatura, la profundidad, por ejemplo, también. Eso como que me quedó un poco de duda de los dos capítulos, del 2 y del 3. No sé si me querés contestar eso y después seguimos con algunas otras dudas. Sí, dale. La carcasa quedó en el lugar como por no tanto tiempo. Cuando buceamos al segundo día, por ejemplo, la carcasa de cinco jaulas que había músculos de ballena, ya no habían 2 jaulas, porque de alguna forma estaban como decompondo y los peces habían comido. Entonces nosotros buceamos nuevamente, ponemos como una tela para proteger que no saliese. Entonces creo que menos de una semana puede ter estado en lugar por conta de la decomposición. Porque es un lugar que tiene, por ejemplo, altas temperaturas, como eso. Nosotros no medimos la temperatura directamente, porque nosotros medimos cuando hacemos el censo visual, pero es algo que no cambia mucho, es como 25 a 27 grados. No cambia bastante para ver esta diferença, né? Então, a decomposição é bastante rápida também nesses ambientes, né? São ambientes onde nós não encontramos, por exemplo, carcaças de peces quando buceamos, de tão rápido que é a detritivoria. Então, as variáveis ambientais realmente nós não medimos, como, por exemplo, a salinidade, né? Eu tenho algumas autocríticas para o trabalho que haveria hecho novamente e com coisas que cambiaria. Pero necesitamos, la vontade inicial era poner una ballena completa, pero no tiene cómo, ¿sí? Dale, que sería un impacto mucho mejor do que poner como pedazos, que nosotros ponemos pedazos que son fáciles de digerir como músculos, né? No son osos que acontece, por ejemplo, nesses whale falls. Entonces, creo que el tiempo no demoró tanto. Cuando buceamos nuevamente en 3 meses, nosotros vimos que ya no había nada, ¿sí? ¿Dale? Pero había como algas creciendo, esponjas y otros organismos más viviendo en las jaulas. Es eso. Después, otra duda que es cierto que una vez cuando uno termina un proyecto hay muchas cosas que uno cambiaría, a todos nos pasa, no únicamente una tesis, nos pasa todo el tiempo que hay que ir reformulando, regulando cosas. Después otra cosa que me llamó la atención es por qué no utilizaron el TDF de él, que es para la SEI, que es una ballena de aleta, taxonómicamente la joroba, o menos no comparar el TDF y de Borrell al mismo tiempo como para ver uno se ajustaba un poquito. La internet está bastante mala, no cortó la... No comprendí. Pero no pasa nada, era una cuestión del TDF, de poder parar. Ah, tá. Claro. Yo busqué, ¿por qué yo elegí? Sí.
Ah, Tienes sim. otro conocido. Sim, eu usei uma coisa que era mais comum, né, que foi publicada por Post em 2002. Eu sei que haveriam coisas que seriam mais específicas, mas veio também por questão do tempo para fazer essa parte final da tese, né, essa busca. Então, eu preferi usar como mesmo para todo o ambiente trófico de marinos. Por Pero ahí son para, cosas que puedo cambiar y buscar también antes de publicar, si por habría ahí para la diferencias. publicación estaría bueno poder probarlo y Dale. hacer un análisis de sensibilidad o algo que ayude a reforzar un poco la lección de este factor de corrección trófica. Después, otra duda que se me generó en el capítulo 2 es que es la dictiota, que es una alga parda, es como la que más se mueve su nicho trófico hacia la ballena. Y como que me quedó dando cómo asimilaría, digamos, una alga parda, nutrientes de el carbono orgánico de una ballena o el nitrógeno, o sea, como cómo te imaginás que estaría, qué proceso hay atrás de eso. Ah, dale. Mira, yo creo que el principal proceso es algo que nosotros no investigamos, que es el ciclo, né, o microbial cycle, né, que, por ejemplo, ellos van a tener un papel principal para la decomposición de la carcasa. Entonces, ellos van a disponibilizar, por ejemplo, nutrientes como dissolvidos y particulados, que ahí sí van a ser utilizados por los productores primarios. ¿Sí? Entonces, creo que fue esta vía que va con esa, por ejemplo, este cambio tan grande de nitrógeno, ello puede estar relacionado a tener una vía antes de los productores primarios, ¿sí? Para tener esa variación tan distinta con relación al valor de nitrógeno. Entonces, creo que ahí tiene un ciclo microbiano antes de las dictiotas terem consumido. Buenísimo. Está bueno que porque si no uno piensa una alga parda, ¿cómo estaría incorporando algo de una ballena? Es como que descoloca un poco el discurso, pero está muy bien lo que me dijiste y era lo que se esperaba. Nosotros, por ejemplo, acá con Ballena Franca lo que hicimos fue medir el carbono orgánico en el agua, o sea, es ver directamente cómo ese ingreso del loop microbiano queda lábil y queda disponible para entrar a la trama trófica de vuelta. Pero hay que medirlo en agua, no hay otra forma. Pero bueno, está muy bien. Después ya no recuerdo, pero que está muy bien porque ustedes la discutir, así que no, por mí está muy bien. Quizás después sí les voy a dejar las correcciones que hice en el archivo del Word, que por ahí para las publicaciones les sirva algún comentario o algo que le pueda haber hecho. Y si no, bueno, estamos a un par de oficinas, así que sí, voy a estar acá. Estoy acá más un mes, entonces para publicar este artigo de isótopos, entonces voy a bater en su sala, en su oficina. Buenísimo. Bueno, por mi parte está muy bien, te felicito a los directores. Gracias. Y bueno, a disfrutar esta nueva etapa de doctora. Gracias, Rocío. Muchísimas gracias, Rocío. Y sí, por favor, enviar sus correcciones para nosotros, para leernos y tenerlo en cuenta, ¿vale? Sí, es bastante importante. Yo, por ejemplo, la parte de isótopos se me viene como una cosa completamente nueva, ¿no? Pero como norma general, los arrecifes aquí son sistemas bastante estables, bastante distintos a lo que tenéis vosotros ahí en Patagonia, ¿no? Donde el cambio temporal es bastante abrupto entre invierno y verano. Aquí la cosa es más o menos estable. Pues nada, muchísimas gracias e encantado, vale? Bom, então, vou dando continuidade, vou chamar então o doutor Alexandre Garcia, da FURG, para fazer comentários e fazer as perguntas que ele tiver como pertinente. Alexandre, passa a palavra. Olá, bom dia a todos, a todas, me ouvem? Bom dia. Bom, queria começar agradecendo, né, o convite. Eu sou literalmente um peixe fora d'água aqui, nesse ambiente de mamíferos marinhos, mas foi um prazer assim ter lido o teu trabalho, Débora,
porque está bem organizado e o tema é um tema que, para mim, é um tema muito interessante, eu gosto muito, me motiva bastante, né? E a gente tem poucos trabalhos, né, de subsídios tróficos, conectividade trófica, né, no Brasil, pelo menos, né? Eu vejo um crescimento, na minha perspectiva de trabalhos aumentando aí no Dente Marinho, né, com a parte de aves, por exemplo, lá com o Leandro Bugloni, colega, e também com um pessoal bastante ativo e que trabalha com bastante qualidade dos mamíferos marinhos, né, como vocês, por exemplo. Né? Então, ver esse crescimento, né, isso em ilhas oceânicas, em ambientes costeiros, né? Então, queria dar os parabéns para ti, para o Carlos, para o Javier, né, para toda a equipe envolvida, porque fazer um experimento in situ, né? Eu vi as tuas fotos lá no agradecimento, não é bolinho, né? É muita gente envolvida, né? Para poder experimentar com isso, né? A gente vem trabalhando um pouquinho aqui com subsídios tróficos entre ecossistemas costeiros, no ambiente continental também, mas até agora a gente nunca conseguiu se atrever a fazer um experimento in situ, né? A gente sabe da dificuldade do trabalho. Então, parabéns, né, já de antemão. Dei o meu parecer lá com os comentários, sugestões, né? Então, eu já queria adiantar aqui que eu gostei, né, como eu já tinha colocado lá no meu parecer, eu gostei bastante da avaliação geral da tese, tem bastante qualidade, né, o que, na minha opinião, o que foi feito, né? Queria te parabenizar também pelos slides da tua apresentação, muito bem organizados, né? Obrigada. Então falou super rapidinho, né? É um tema muito denso, né? Por mim era 50 minutos em cada capítulo. Sim, um monte de informação para caber em 50 minutos, né? Acho que ficou bem legal, os slides foram bem... Uma coisa que eu gostei também foi a tua introdução geral, né? Que eu acho que ela ficou bastante informativa, organizada. Eu acho que tanto a introdução geral como os capítulos, né? O capítulo 2, por exemplo, se beneficiaram bastante do capítulo 1, né? Não sei se é uma impressão minha, o trabalho de cienciometria, a revisão que você fez, eu acho que te ajudou bastante nas tuas discussões, dos capítulos, né? Ter uma visão geral sobre os serviços ecossistêmicos, né, dessas espécies. Eu acho que te ajudou bastante, né, na construção da tua introdução geral. A tua introdução geral veio depois, foi aprimorada com a tua revisão cienciométrica ou ela foi feita antes? Como é que foi esse processo? Bom, a revisão bibliográfica, né, ele é uma questão necessária para poder obter o título, né, que é o capítulo 1, ele faz parte da qualificação. Então, quando a gente chegou ali em 2022, né, a gente precisa qualificar, né, na metade do caminho. Então, ele veio antes do que a introdução geral e do que qualquer coisa. Então, eu precisei pensar em algo que fizesse uma revisão. Hoje em dia, inclusive, eu talvez pensaria até num outro capítulo de revisão, né, que eu já até tinha conversado com o Carlos, mas por uma questão de fluxo de energia nos ecossistemas e tal. Mas eu acho que ele engloba bem o que a gente estava buscando ali, que é compreender essa questão do sequestro direto e indireto do carbono, né, a importância das baleias para isso, e isso vinculado ao aumento da população, né? Então, cada vez a gente está aumentando as populações de baleia, né, conseguindo recuperar elas, e isso faz com que a gente influencie cada vez mais nesse sequestro, tanto, né, que a gente viu aí pela via detrítica, quanto direto. Então, ele foi, sim, criado primeiro, né, e aí depois eu fiquei lutando com várias revistas para poder publicar ele, e a introdução geral, ela foi feita, inclusive, depois do capítulo de produtividade. Né? Na verdade, eu acabei fazendo o capítulo de produtividade primeiro, porque eu estava esperando viajar para cá, para Porto Madre, né, para eu poder ter esse auxílio melhor com isótopos, que para mim foi um mundo novo, mas é assim encantador. E depois eu vim e construí por último esse capítulo de isótopos, e a gente resolveu inclusive mudar a ordem porque conversava mais, né, entre os capítulos, uma relação para depois discutir uma produtividade secundária. Mas ele veio primeiro. De certa forma, dá para perceber que no capítulo 2, né, e também na introdução geral, é alimentada, né, foi sustentada bem pela tua revisão, né, cienciométrica lá. E eu acho que qualificou bastante assim, o texto. Né? E eu gostei também do capítulo 1, falando um pouquinho dele. Também outra coisa que está cada vez mais pesquisado, tá, de certa forma está em alta
agora, né? Além dessa questão de subsídios tróficos, talvez mais ainda do que isso, que é a questão dos serviços ecossistêmicos, né? E funções ecológicas associadas e os serviços ecossistêmicos em si. E tem vários trabalhos saindo sobre esse assunto, né? Em vários aspectos, né? Um diferencial que eu achei interessante do teu trabalho de cienciometria dos serviços ecossistêmicos dessas espécies, né, de baleia, foi você associar também com a parte de mapeamento, né, e as áreas protegidas e os serviços, e mostrando quando eles coincidem ou quando eles não coincidem, né, mostrando que em muitos casos eles estão fora de áreas de proteção, por exemplo, né. Acho que isso foi um diferencial legal, eu gostei de associar isso. Muitas vezes você tem nesses trabalhos de revisão mais uma listagem de quais serviços associados com aquela espécie ou com aquele grupo, né, de foco, né, mas não necessariamente uma visão da sua distribuição no mundo, né, espacialmente relacionada com questões de conservação, né. Eu acho que isso foi um aspecto bacana assim, do capítulo 1. Mas, claro, eu li com mais atenção, né, o capítulo 2, talvez todos eles que mais me aproximava do tema, né, da tua tese, a parte de ecologia trófica, essa questão do subsídio trófico em si, né, com efeito não na dinâmica toda da comunidade, como você fez no capítulo 13, em termos de estrutura de comunidade, mas focando na questão de assimilação de recurso, né, se a caça em si seria assimilada ou não, e quais as implicações disso, né. E usando essa ferramenta que a gente também usa um pouco por aqui, né, então, e com interesse, assim, o capítulo 2. E, de modo geral, eu achei que ficou muito bacana, né? Queria também te dar os parabéns aí, você falou uma experiência nova para ti, né? Essa ferramenta, né? Que você está aprendendo com o teu orientador, né? Então, eu queria dar parabéns para vocês pelo trabalho, pela análise, né? Na parte analítica, né? E, como qualquer ferramenta, tem tantas possibilidades, né? Tantas coisas, né? Então, talvez alguns comentários, algumas dúvidas que eu fiquei são mais questões de possibilidades que poderiam ter sido exploradas, que talvez foram exploradas, que não aparecem na tese, né? Ou alguns detalhamentos que poderiam ser acrescidos, algumas justificativas de algumas escolhas, né? Por exemplo, a professora estava dizendo agora sobre um parâmetro importante, né? Que é sempre crítico, né? Na hora de usar essa ferramenta, que é a questão do fracionamento, né? Ela já estava te perguntando da escolha dos valores do post, né, que talvez seja o fracionamento mais clássico, né. Aí você disse que não teve tempo de testar outras e preferiu já pegar esse valor talvez seja mais utilizado na literatura, né. Chegou a testar com outros tipos de fracionamento ou refletir um pouco sobre por que esse, será que outros seriam mais adequados? Não, ainda não busquei outros, foi mais uma questão por ele ser um clássico da literatura. Eu acredito que ele esteja defasado, né, por conta de ter sido em 2002, mas é justamente esse tempo agora que a gente vai parar para, né, que eu vou ter um tempo mais tranquilo para poder procurar sobre isso. Porque no final das contas a tese foi feita em um ano, né? Experimento que deu certo em abril, então foi um pouco Foi na corrido. correria no final, né? Não, sem dúvida, o post é um ponto de partida para quase todo mundo. A gente começa ali e a partir dali começa depois, como a professora sugeriu, talvez fazer análise de sensibilidade com outros fracionamentos e ver se os resultados mudam muito ou não. Outro parâmetro crítico é a linha de base, né? Você vai precisar dela para cálculo da prosófica, né? A linha de base eu também, da mesma forma que no fracionamento eu senti um pouquinho de falta, talvez, no material e método, uma justificativa, né? Por que escolher o valor do post, né? Por que escolher esse valor de meta-análise e não outro? Para a linha de base, eu também senti, né, um pouquinho de falta de informação, uma justificativa, né? Você escolheu como representante da linha de base isotópico o ouriço, né? Eu fiquei com algumas dúvidas. Esse ouriço, ele foi pego separadamente na área de tratamento e na área de controle? Isso. Eles todos foram coletados antes de adicionar a carcaça, né, em abril. Então, um dia antes de botar a carcaça no local, a gente coletou todos esses indivíduos. Então, foi uma grande mão de obra envolvendo várias pessoas. E eles foram coletados no local próximo, tanto antes, né, em ambos os locais, quanto depois no local de tratamento.
E a gente escolheu ele justamente por ser um herbívoro, que a gente sabe que ele é herbívoro, né, funcional, e que teria um valor de 2 na posição. Sim, é uma estratégia bastante utilizada, né? Porque o herbívoro vai sintetizar aquela variabilidade isotôpica ali, do fitotônico na base, das microalgas, né? Recomendado pelo post e tal. Isso poderia estar um pouquinho também no material métodos, né? Poderia justificar um pouquinho, né? Menor, né? Mas não justifica por quê, né? Acho que você tem uma justificativa para dizer que ao invés de usar valores de produtores primários, você usou uma boa razão para fazer isso, né? Onde ele foi coletado, né? Se foi no tratamento, se foi no controle, né? Isso podia estar especificado também. Quando se calculou a posição trófica desses consumidores, com esse fracionamento, com essa linha de base, eu me lembro, você fez separadamente 2 cálculos para os indivíduos que estavam no tratamento e outro no controle? Isso. Eu Tá. calculei para todos os indivíduos, tanto que na tese mesmo escrita, a gente vai ter 2 colunas, né? Para a posição trófica estimada ali para o tratamento e para o controle. E você usou o ouriço coletado no tratamento e tá no controle você usou outro ouriço que foi os valores, né, separadamente, né? Não misturou isso, né? No final das contas, eles todos vão ter um valor de 2, né? Então, não sei se isso faria... É que você precisa colocar o valor do delta 15 de nitrogênio na fórmula. Ah, sim, foi separado. Desculpa. Foi separado. Tá. Esqueci que esse valor foi separado de acordo com cada. Né? A gente utilizou 5 amostras de cada um, porque eu saiba, ele precisa, tanto que tem espécies que elas não entram na maioria das análises, porque a gente não conseguiu ter um bom número depois de coleta. Mas, inclusive, a gente enviou mais amostras para análise, então, para chegar, para a gente poder fortalecer mais esses dados. Né? Tá a base de 5, mas a gente vai ter quase 10. Separado, né? Porque esses valores em locais diferentes, do ouriço, da linha de base, não foram iguais, provavelmente, né? Ele não está comendo exatamente a mesma coisa. Então, isso podia estar lá no material e métodos, né? Isso mostra mais o cuidado que foi feito na hora de usar a linha de base. Quem sabe, como você falou que vai trabalhar esses dados ainda, ver a possibilidade também de usar outros métodos, né, para calcular a posição trófica, né? Tenho certeza que o Javier eu não conheço os trabalhos do Javier em detalhe, mas o grupo de vocês está ciente disso, não estou falando nenhuma novidade aqui, né? Mas, por exemplo, usar... a formulação do post é bem clássica, bem simples, né? Mas ela é determinística, né? Não tem variabilidade ali, não tem variação nenhuma associada, né? Então, você pode ter métodos, por exemplo, bayesianos, né? Como vão te dar não só o cálculo da posição trófica, mas estimativa de credibilidade com aquele valor, né? Uma coisa um pouquinho mais robusta, né? Ter pacote aí, o trófico position, né? Do Quesada. Eu usei Quesada. Né? Oi? Eu usei Quesada, só que eu não trouxe ele para a tese, porque a gente acabou não considerando comparar as diferenças entre os tempos. Então, foi um cálculo que, para a gente também não aprofundar muito, né? Eu preferi acabar partindo só para uma questão de fortalecer como eu separaria os grupos tróficos, e não uma questão que teve diferença entre os tempos. Então, eu até cheguei a fazer o cálculo Quesada, mas não... Ótimo. Mas mesmo assim, eu acho que é interessante, né? Mesmo se você não compara, você fez o Quesada, porque você tem uma estimativa e um desvio padrão daquela estimativa da posição trófica, que é mais robusto, né? Mais interessante, acho que fortalece o teu trabalho, né? Até porque, em alguns momentos, foi importante nas tuas decisões a posição trófica que calculou, né? Porque, em alguns casos, ela é da literatura, né? A literatura está dizendo que aquele determinado consumidor era uma coisa e a tua estimativa diz outra. Então, quanto mais robusta for a tua estimativa, para dizer, olha, a observação... Algumas dessas estimativas desses peixes recifais são por observação visual, né? Sim. O guardador vai lá, olha, essa espécie é herbívora, essa é... O que, de fato, eles estão assimilando, né? É necessário um trabalho mais refinado, então... A gente vê, por exemplo, que a Canturus baianus é uma espécie que, na literatura, eles retratam comendo bastante detrito associado ao turf. Mas, mesmo assim, ainda entra ali como um herbívoro
detritívoro, e isso pode ter influenciado bastante no valor, né? Tá ali comendo bactéria ou alguma coisa assim. Sim. O teu trabalho não é o foco, né? Mas ele está contribuindo nesse sentido também, né? Porque ele contradiz algumas coisinhas que só o método de observação não consegue capturar, né? Tem suas limitações. E aí, dando nessa sequência, né, questão desses parâmetros, a gente chega nos modelos de mistura, né? Eu também queria ver, até que você teve tempo de explorar um pouco mais esses modelos de mistura, né? Por exemplo, você escolheu 3 espécies, né, de peixes ali, né? E aí fez com mix, eu acho que está adequado, bem bacana, né? Mas você chegou a pensar em alguma outra vez, né, separadamente, esses 3 peixes, 3 coelhos separados, com presas potenciais separadas? Você pode explicar, fazer a pergunta que cortou aqui. Desculpa. Né, o modelo que você fez com o modelo de mistura foram os 3 juntos na mesma modelagem, né? Mesmas presas, né? Você usou anfípoda, são 3 presas que você usou ali, né? Poliqueta e carcaça. Por que essas presas? Por que anfípoda, gamarídeo? Por quê? Olha, foi uma questão de... Primeiro, eu fiz essa busca na literatura para entender como é que seria a dieta dessas espécies. E essa escolha, ela veio depois da gente já ter coletado e tudo mais. Então, como eu não investiguei a dieta antes, até porque eu não tinha pensado quais espécies poderiam estar consumindo, né, a gente colocou câmeras, então a gente viu o Emo laurolineato e o Lutijanus crisurus, por exemplo, consumindo diretamente. Então, a gente não conseguiu, por exemplo, antes pensar, não, então vamos coletar essa espécie aqui para servir como proporção de alimentação, mas tinha entrado, né, anfípoda, poliqueta. Então, quando eu fiz a busca na literatura, eu vi que anfípoda e poliqueta, eles entravam como recurso alimentar. Então, eu ainda tentei perguntar para outros pesquisadores se eu poderia ter acesso a esses valores isotópicos de anfípoda e poliqueta, mas eu não consegui. Então, como o tempo estava passando, a gente preferiu utilizar os dados que foram coletados naquele momento, né, naqueles locais que estariam algo mais próximo da realidade, já que os isótopos eles variam tanto, né, com relação a espaço, a tempo, né, e outras questões hidrodinâmicas. Então, eles foram tidos por conta primariamente da literatura, mas também por da gente ter esses dados coletados do momento da coleta. Eu imaginei que haveria decisões empíricas ou de logística aí para fazer essa escolha, né? Mas acho que você tem que esclarecer um pouquinho melhor isso no Material Métodos, né? Porque quando você olha essas 3 espécies, né, elas não comem só essas coisas, né? Lutijanos pode estar comendo peixe, outros estão comendo peixe também. Sim. Então, mas o teu objetivo não é um trabalho não é um modelo de mistura determinar a dieta dessas espécies, né? O que você quer, de fato, é ver se houve. Eu vejo, por exemplo, no teu modelo de mistura, mais para fechar mistura, né? Mais para ter uma referência dentro do que ele pode comer e que tem valores, né, bem diferentes da carcaça, né? Que são valores de delta-3 de carbono mais enriquecidos, né? Valores maiores, né? Então, ele ajuda você a responder de fato o que você quer, que está assimilando a carcaça ou não está, né? Não é um modelo completo sobre a dieta de cada uma dessas espécies, né? Ele aí ficaria mais frágil, né? Porque aí a gente fala, tá, mas cadê as outras presas, né? Cadê os peixes? Cadê outras coisas que eles comem, né? Então, acho que você pode fugir dessa crítica, né? Deixando claro que o objetivo ali não é analisar a dieta, mas sim avaliar a possibilidade de assimilar ou não, né? Então, talvez essas 2 presas são mais uma escolha que é plausível, que são presas que podem ser consumidas, mesmo tempo servem só como referência dentro do espaço isotópico para poder avaliar o que te interessa, que é sei lá, mostrar um pouquinho melhor o racional, sabe, por trás, e deixar claro que não é uma análise da dieta completa. Uma coisa que eu senti falta também é informações sobre você usou como um primeiro momento o fracionamento do peixe, né? Mas você usou uma vez o fracionamento, usou 2 vezes o fracionamento, porque essas espécies, uma é consumidor terciário, outra é consumidor secundário, né? Elas não estão no mesmo nível trófico, esses 3 consumidores que você analisou.
Uhum. Não, então, quando a gente entra no modelo, entra o valor de fracionamento para cada um, né? Quando a gente preenche ali o modelo, ele vai estar no 3,4 também, no desvio 0,8, a gente entra esse para cada espécie, aí ele vai rodando de acordo com essa entrada. Sim. Espécies diferentes, que têm dietas diferentes, possivelmente ocupam níveis tróficos diferentes, se poderia ter quantidade de fracionamento diferente também. Né? De acordo com o consumo, né? Terceiro, então, teve 2 fracionamentos, né, da presa até ela. Se ela está no segundo nível, 1 fracionamento. Então, talvez você poderia dobrar o valor do post ou não dobrar, considerando uma correção em relação à altura que essa espécie está na cadeia alimentar. Né? Um detalhamento importante, porque isso vai determinar a posição dos pontos do consumidor no espaço isotópico. Né? Olhando o resultado do mixar, os pontos estão dentro do polígono de mistura, da variação dessas presas. Talvez alterando esse fracionamento, aplicando 1 ou 2 quantidades de fracionamento para corrigir em relação à cadeia, ao nível trófico da espécie, os valores ficariam em posições diferentes ali, e aí daria resultados diferentes. Né? Uma coisa para refletir e para justificar também. Né? Isso se você for... bom, de qualquer forma, acho que você tem que mencionar um pouco sobre isso. Né? Eu acho que isso deixaria mais claro, né, esse detalhamento para sustentar como é que foi feito o modelo de mistura. Né? Sim. Isso são detalhes técnicos aí. Que não, uma coisa ainda do capítulo 3, uma coisa ainda, voltando um pouquinho atrás, eu gostei bastante do modelo conceitual que você apresenta ao final da tua introdução. Né? Eu acho sempre muito bem-vindo, né? Porque ali você está já conduzindo o leitor o que ele esperar das métricas, né? Como é que essa métrica vai para cá ou vai para lá, as elipses, né? Os nichos isotópicos, né? Como isso conversa com as tuas predições, né? Então, eu achei sempre muito bem-vindo, especialmente com uma revista como essa que você pretende. Eu acho que isso deixa mais elegante, qualifica, né, o trabalho. Eu confesso que quando eu olhei o modelo conceitual, e eu não entendi, a hora que você botou aquela baleiazinha, né, à esquerda, no alto, né, eu achei que era só uma ilustração. Só depois, numa segunda leitura, que eu fui e disse, não, na verdade, essa baleia não está à toa aqui. Só quando eu fui ler os resultados que eu vi que os valores da carcaça, eles são, delta 3 de carbono são bastante depressionados, né, na volta de 25, e o delta 15 de nitrogênio é alto, né? Então, então essa baleiazinha representa o valor isótopo onde essas elipses podem estar se direcionando caso esteja assimilando. Então, uma sugestão simples para evitar pessoas inocentes como eu, que demoram para entender as coisas, quem sabe no lugar daquela figurinha da baleia, ou da figurinha menorzinha, e colocar uma elipse também. Sim, pode ser. Uma elipse com uma cor vermelha, por exemplo. Pode ser na legenda também explicar, né? É isso, que aquele desenho não é só uma gravura, ela tem um significado dentro do modelo conceitual. E a elipse é melhor, porque... E aí já vai uma outra coisa que eu senti foda na tua introdução, que eu coloquei lá no parecer, que foi você falar um pouquinho sobre os valores de composição isotópica da carcaça. Sim. Eu falo nela mais no resultado e na discussão, né? Tá. O leitor tem que ficar estudando, porque a hora que você começa a ler, quem trabalha um pouco com isso, começa a ler as suas hipóteses, fala, tá, mas espera aí, isso só vai funcionar se a carcaça tiver composição isotópica diferente, porque o isótopo é muito legal, funciona quando há diferenças entre as coisas que você está analisando, né, evidentemente. É uma premissa fundamental da técnica. E aí a gente fica nessa expectativa. Tá? As hipóteses estão bem interessantes, as predições são bem bonitas, mas e a carcaça? É diferente? Não é? E aí, quando a gente chega no biplot lá nos resultados, a gente fala, pô, que legal. A carcaça é bem diferente de quase tudo que tem ali onde você analisou, né? Então, eu senti falta, por exemplo, né, na tua introdução, falar um pouquinho, né, sobre a jubarte, quando ela está
na área de forrajamento, né? Lá nas zonas polares, lá na Antártica, depois ela migra. Como é que essa composição isotópica dela vai mudando na área de alimentação, que é o que mais interessa? Por exemplo, esse valor que você encontrou dessa jubarte que foi usada no experimento, né? Imagino que tem outros trabalhos falando de valores, né? Mostrando. Então, acho que isso podia estar na tua introdução, porque você já prepara o leitor e já esclarece para ele, olha, há diferenças isotópicas aqui, por isso que a técnica, por isso que eu estou usando isótopos, que é viável, né? E aí, pulando lá para a discussão, eu já falei muito, né? Eu acho que a tua discussão está bem interessante e bem qualificada, no sentido que ela está em aspectos funcionais, você traz bastante questões de processos, mecanismos, funções. Eu acho que isso deixa uma discussão um pouquinho mais madura, assim, eu acho bem apropriado para o tipo de revista que você pretende, né? Mas uma coisa que eu senti falta, né, de modo geral, foi você falar um pouquinho das outras coisas além da carcaça, né? O que pode estar movendo essas métricas no espaço isotópico, o nicho, as métricas de Lehman, né? Você assume, dá uma impressão que você assume na tua discussão que só a carcaça poderia estar mudando essas coisas, né? E tem um espaço de tempo aí, né? Tem 6 meses, né? 3, 6 meses. E será que não tem outras coisas, né? A professora chegou a falar de antibióticos, né? De profundidade, de temperatura, né? Eu senti falta um pouquinho de você descartar outros efeitos, por exemplo, que a disponibilidade de recursos não mudou muito nesse período, que as correntes, a dinâmica do local é mais ou menos parecida, né? Essas não se movem, né? Daqui a pouco tem uma dessas presas que está em ação reprodutiva e sai do local, vem para o local, né? Isso eu senti falta, né? Não sei se você queria comentar alguma coisa. Você também se sente segura de que de fato a carcaça foi o único fator do experimento de qualidade, né? Olha, é difícil na ecologia, né? É difícil na ecologia a gente bater o martelo sobre as coisas de fato, né? E isso aconteceu por conta daquilo, até porque é um experimento feito no ambiente aberto, né? Justamente a correnteza, ela pode, assim, trazer alguma diferença. A profundidade não, por conta de ser uma questão ali no mesmo local, então a profundidade ela não varia ali, foi cerca de 10 metros de profundidade. A temperatura também é algo que não varia ao longo do tempo, né? Então ela fica ali entre os 24, 27 graus, né? A gente acaba presumindo mais que tenha sido a carcaça, por uma questão do valor da carcaça, ela está muito ali mais depressionado, né? Principalmente com relação ao carbono. Mas eu acho que eu posso buscar, assim, na literatura, algo que possa trazer, por exemplo, a correnteza, né? Buscar se a correnteza da Lidia Abrolhos, justamente no local onde teve a carcaça, se ela pode ter variado ao longo do ano, né? Mas eu acho que outros fatores, não sei se a salinidade mudaria muito também, né? Eu posso dar uma buscada nisso, mas a gente acaba inferindo mais com relação à carcaça por ter sido justamente um valor bastante diferente de outras coisas, né? E tiveram outros trabalhos também no local, feito pela Manu, também aqui com o Raven, que também mostra que é justamente esse caminho, assim, de isótopos que a gente tem ali dentro desses valores, né? E agora a gente também tem outro trabalho no laboratório que também mapeou em diferentes pontos ali em Abrolhos, então eu também estou para ver se esses dados eles continuam, né, ao longo do tempo ali também com valores semelhantes. Não foram no mesmo local, mas são locais próximos ali na ilha, né? Para ver se tem alguma diferenciação ao longo do tempo. Acho que qualificaria mais ainda a sua discussão, né? Chegando ao final da tua discussão, tem um parágrafo que eu gostei, que eu acho que é muito bem-vindo, e quando você faz um pouquinho de autocrítica ali e chama a atenção das limitações, né, do trabalho em relação à técnica, né, aos isótopos, para ter um pouco de cautela na hora de interpretar ou em relação às conclusões, né? Eu acho que é super bem-vindo aquele parágrafo. Eu acho que aquele parágrafo poderia ser estendido, ou melhor, tem um novo parágrafo próximo àquele, em que você traz um pouquinho sobre nesse contexto de limitações, né? Trazer um pouquinho sobre esses outros fatores, né? Porque se você imaginar, né, o seu trabalho sendo revisado por outros pesquisadores, pesquisadoras, né, especialmente na revista que você vai mandar, né, pessoas que não conhecem essa região, né,
acontecendo, tá, mas e outras coisas que podem estar acontecendo? Então, você pode se antecipar, né? Talvez a área de urgência, que sazonalmente pode mudar a condição isotópica, pode ter entrada de outra massa d'água, uma outra condição de fitoplâncton, mudar a linha de base isotópica. Então, tem outros fatores que estão... Será que às vezes se movimentam nessa área? Né? Para fechar agora, juro que é para fechar. Não, tem, pode falar. Que é um pouco da defesa, né, da justificativa da escolha da área de controle, que de fato ela é uma área de controle adequada para o experimento, que é uma coisa de ambiente, um experimento natural. De fato, a laje, né, que está mais olhando o mapa, eu não conheço, infelizmente eu não conheço, né, eu queria conhecer. Infelizmente eu conheço. Né, a laje, comparado com o controle, que está próximo a uma ilha, que é um lugar mais protegido, até que ponto esses dois, né, tem uma estrutura, uma dinâmica física, né, fisiográfica, oceanográficas, né, suficientemente semelhantes para dizer que, olha, a única coisa diferente entre eles é uma carcaça e baleia, o resto é bem parecido. Isso você assume, né, mas você tem que defender, na minha opinião. Seria legal se você mesmo fizesse essa defesa, porque alguém vai te perguntar sobre isso, entendeu? Então, essa faz parte de uma das autocríticas, né? Esse ponto de controle. Então, agora, nesse meio tempo aqui em setembro, eu vou justamente dar uma olhada nesses outros pontos, né, que a gente teve coleta para poder confirmar de que eles são todos semelhantes ali, né, que não vai ter nenhuma outra ação isotópica para poder fortalecer justamente essa discussão da questão do controle. Porque existem, sim, autocríticas com relação ao ponto da Siriba ter sido escolhido, né, querendo ou não, é um ponto onde vai ter uma entrada terrestre ali, né, vinda pela grama, guano de aves e tal. Então, a gente vai agora utilizar os outros dados para poder dar essa fortalecida nessa questão do controle. Antecipar essas, porque limitações, pontos frágeis, todo o trabalho tem, e trabalho de qualidade como o teu, né, então, isentos de ter essas questões logísticas, né? Então, se você antecipa isso na tua discussão, a tua discussão fica ainda mais madura, mais fortalecida, né? Débora, parabéns pelo trabalho, parabéns pela tese, parabéns para o Carlos, para o Javier, a equipe envolvida, o pessoal do laboratório. Espero que vocês continuem nessa linha de pesquisa. Imagino que, como toda pesquisa, abriu várias questões, né, outras questões a serem investigadas, porque realmente isso é muito relevante e muito valoroso, né? Gostei do teu último slide, quando você fala, né? Precisamos, além de usar a questão das baleias como animais enigmáticos, interessantes, bonitos e fascinantes, né, que elas cumprem funções ecológicas nos ecossistemas que são importantes, atreladas a serviços ecossistêmicos, e vocês estão trabalhando nessa direção, né, de prover essas informações. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado pelas considerações. Se você tiver alguma coisa que você anotou também no arquivo original, quiser mandar para a gente agradece, né? Não conhece a Broad, querendo conhecer, está convidado quando quiser colar com a gente aqui e para lá, viu? Sempre um prazer. Aí se aproveita, conversa com seu colega daqui também, Léo, meu companheiro aqui da UFSB. Saudade do Léo. Já faço uma pergunta para ele e vou pedir. Pronto, você já mata 2 coelhos com uma cajadada só. Visita Léo e vai para Brodas, ó. Tá, se você quiser mandar as considerações para a gente agradece muito, e a gente agradece a tua participação, o tempo, a dedicação, né, assim como da Rocio. Antes de eu passar para a leitura, eu vou passar a palavra para o Ravi. Não sei se o Ravi quer falar alguma coisa, aproveitando que estamos todos aqui falando. Tá cortado o microfone, Débora. Microfone, Débora. Agora não. Um momento. Okay. Sim. Esse tempo todo. A gente falava que já escutou espanhol, já escutou português, agora portunhol, né?
Bom, não, eu só quero falar as coisas boas que achei nessa tese, que Débora... outra coisa que quando eu comecei a ler, toda a informação que a gente achou na literatura científica era principalmente da Whale Falls, aquelas... Débora, suas ideias com Carlos, eles começaram a olhar o que acontecia em lugares mais rasos, né? E isso, para mim, foi muito novedoso, muito bom. A outra coisa é que ela trabalhou com esses links que tem a natureza que são invisíveis, né? Que se a gente não explora, não utiliza alguma ferramenta nova, você olha as baleias ali, sabe que estão ali, sabe que são interessantes, mas não olha esses links de traspasso de energia, de fluxo de nutrientes. E quando você procura um pouquinho mais, acha esses links. E a outra coisa que eu gostaria de falar é de Débora, que ela foi muito boa estudante, ela pegou muito rápido os conceitos, chegou aqui bastante perdida na parte isotópica. Demais. E ela foi muito rápida, olhou muito só, que para mim isso é realmente muito importante para um estudante, que ele... Porque os cientistas, se ela vai ser cientista, tem que ser curioso, tem que trabalhar só, tem que ter motivação, não esperar tudo do orientador. Então, eu gostei muito disso dela e quero falar isso agora. E passou cola na minha cadeira para eu trabalhar. Eu peguei... Não, ela trabalhou muito, muito. Acho que não conhece mais de 5 quilômetros daqui da sua casa e do escritório. 4 meses trancada. De oficina. Vendo a neve cair da janela. Sim, eu gostei muito disso. E a única coisa que eu quero comentar dos comentários, porque acho que tem um comentário que foi comum para Rocio e Alessandre 1, porque tem o Alessandre 2, mas não está aqui, né? Que sim, o fator de discriminação trófico, o Trophic Discrimination Factor, é o talão de Aquiles dos isótopos. Você pode fazer tudo certinho, não contaminar as amostras, etc. Mas escolha o fator de discriminação trófico errado e seus resultados são qualquer coisa, porque eles viram de negativo até positivo, de valores de 2, 0 a menos 5. A complexidade isotópica dos sistemas recifais onde eles trabalham. Eu falava para Carlos sempre, você aqui tem mais variabilidade que eu acho na minha costa do Pinguins. Eu trabalho também com pinguins, não? Latitude 40 até 55. Tem mais variabilidade no 10 metros do Recife do Crato, por todas as fontes, diferentes fontes, e a complexidade da diversidade. Então, a gente escolheu um fator de discriminação promeio dele, né, que é o depósito, que é uma mentira que é um promeio, porque também, se você olha os dados que eles utilizaram, são principalmente peixes. Então, é um promédio principalmente de peixes marinhos, né? O fator de discriminação trófico tem infinitas quantidades de fontes de variabilidade. O estado fisiológico das animais, as dietas, se a dieta tem mais nitrogênio, menos nitrogênio. Mas quando a gente começou a procurar, antes de trabalhar com Débora, porque a gente colabora com Carlos já tem um bom tempo, eu faço a mesma pergunta que vocês fizeram para Débora e Carlos, da variabilidade ambiental também, porque eu sou das latitudes do sul, né? Mas não tem nem sequer um experimento para conhecer o fator de discriminação trófico dos peixes herbívoros. Não tem um, com a importância que eles têm para os ecossistemas recifais. Não tem. Então, a gente preferiu utilizar essa meia ali para todo esse barulho que fica ali. Mas sim, eu acho que seria muito mais bonitinho, pelo menos escolher para herbívoros, para consumidores primários com diferentes. Mas não tem, vai ter que se fazer uma procura bem intensa para finalmente escolher, porque uma escolha errada. Então, meu critério sempre foi que se você não sabe, utilize a meia. Se tem tanto barulho, vai para a meia, que ali está, perto disso. E pega umas, quando você, como ela falou, para os modelos de mistura, que você pode escolher a variabilidade entre, que para cada um desses parâmetros do modelo, pega uma variabilidade grande. Então, você, pelo menos, está fazendo algo que... Sim. É isso. Esses são só meus comentários. Mas se um fator de discriminação trófico errado faz ruim em qualquer estudo. É muito importante os comentários que você tem que saber por que está utilizando um e justificado, né? É isso, nada mais. Obrigado, foram muito legais seus comentários, eu gostei muito. E aí eu sempre falo para Carlos, aqui não tem variabilidade no verão e inverno, não. Acho que... Vamos porque buscar eu venho agora. dos sistemas temperados, né? Que inverno e verão é uma coisa como água e azeite, né?
Mas, sim, o que acho que mais importante que poderia ser, eles têm temporada de chuva e temporada seca. Porque que ali no abrolho, esse escorrimento da fezes dos pássaros, isso afeta. Mas sim, tem que estudar a variabilidade isotópica. Vamos saber agora, fezes de pássaro. Urbano. Obrigado, muito obrigado. Legal de você conhecer. Obrigado, Ravi. Bom, antes de ler, eu estou sempre antes de ler o resto dos comentários, mas como estamos todos falando, então vou aproveitar e eu já falo, né? Eu gostei muito, Débora, do seu trabalho, de uma forma geral. Já comentei isso. Tem 2 trabalhos para mim que se destacaram muito aqui no laboratório. Nosso laboratório não é um laboratório muito antigo, né? A gente está completando 11 anos esse ano, né? Foi quando eu e a Carolina começamos a trabalhar aqui, fundamos o laboratório. Então, a gente tem... não é um trabalho, não é um laboratório já super antigo, né, com muitos trabalhos feitos. E o teu trabalho, assim como o do Ramon, são 2 trabalhos que, para mim, que se destacam muito do que foi feito aqui, né? Tanto pela dedicação que vocês tiveram, né? Tanto com o trabalho, propriamente dito, com os dados que coletaram, a precisão cirúrgica com que analisaram os dados, a dedicação, né, em procurar, né? E eu acho que tem muito de um perfil pessoal seu, né, que começou a tese, assim, às vezes um pouco perdida, o que eu estou fazendo aqui, onde raio eu fui me enfiar. Eu não queria fazer a tese, eu não tive muita oportunidade, a pandemia começou, você me enfiou nesse buraco, né? E você terminou a tese, pô, que massa, que legal, isso aqui eu gostei, isso é interessante, né? A gente discutindo que acanturos não podem ser, porque o Alexandre mesmo colocou, são animais que claramente toda a bibliografia fala que eles são consumidores primários, herbívoros. Não, como é que você enfia a tese, Débora, na sua tese que os acanturos são consumidores secundários? Tá doida? Você vai contra todo mundo? Mas é isso. E a gente... Débora não, criatura. Criatura, exatamente, criatura, né? Então, a gente vê esse teu avanço, né? Não só um avanço pessoal, mas um aprimoramento profissional mesmo, como cientista, como pesquisadora, como alguém que está interessada em buscar informação, né? E eu acho isso muito legal, né? Eu vejo esse crescimento de vocês e eu acho isso muito interessante, né? De muitas teses que eu vi, que eu acompanhei, a tua, eu posso te dizer com certeza que você chegou no final sendo doutora. Eu já vi teses que as pessoas chegam no final, ganham um título e ok, vida que segue, inclusive nem seguem muito necessariamente, né? Eu tenho certeza com você de que você chegou no final e de que você é uma doutora, né? Que o que a gente vê hoje, os comentários que a gente viu hoje, refletem você, né? Refletem o seu trabalho, refletem a sua dedicação e a formação que você teve nesses anos, tá? Então, no fundo, o que eu tenho que te dizer é parabéns, tá? Mesmo você sendo chata pra caramba no bar, que tem que ficar você aguentando, tá? A sua tese chegou ao final, né? E a gente conseguiu fazer um trabalho que eu considero de altíssima qualidade, certo? Então, para a gente finalizar, eu vou ler os 2... são bem curtinhos os 2 formulários. Na verdade, todos os formulários foram bem curtinhos. A gente teve, de uma forma geral, o seu trabalho teve poucas considerações, né? E não são críticas as considerações, são considerações para você ver questões que ficaram, certo? O que mostra o mérito e a qualidade do seu trabalho. Então, eu vou ler primeiro do Alexandre Schiavetti, tá? Ele considera, no formulário, ele considera todos os tópicos relacionados à sua tese como ok, né? Uma avaliação positiva. Ele só sugere uma adequação no título, tá? E o parecer geral dele, os comentários são que a tese está dividida em 3 artigos, um deles já publicado, a redação está em inglês, o que facilita a organização, 2/3 da tese são experimentos em campo, o que eleva a qualidade do trabalho executado. O artigo de revisão já foi publicado, mas foi pouco explorado das outras 2 capítulos. E ele acha que ele deveria ser base. O Alexandre mesmo colocou para você essa relação, né? O Alexandre Garcia, né? Não o Alexandre Schiavetti, que é o que eu estou lendo, certo? Então, é uma coisa que você pode ter uma atenção na correção final da sua tese, de repente ver
se você não esqueceu de citar seu primeiro artigo. Tá? Em ambos os artigos ainda não publicados, considerar apresentar a explicação do resultado mais robusto encontrado como o primeiro tópico na discussão. A redação do último parágrafo da página 23, bem como a legenda da figura 1, devem ser refeitas considerando tanto a concordância verbal como a coerência do conteúdo. Tem alguma coisa ali para você, então, prestar uma atenção. E ele diz que as considerações finais deveriam estar em português, para, junto com a introdução geral, comporem o âmbito pré- e pós-textual da sua tese. Esses são todos os comentários, ele considera a sua tese aprovada. E o outro avaliador é o Mirko. O Mirko considera todos os tópicos da sua tese adequados, e as considerações dele para você são as seguintes. O presente trabalho de doutorado demonstra uma sólida formação científica e uma trajetória marcada pela coragem de sair da zona de conforto e explorar novas abordagens metodológicas e conceituais. A candidata conduziu um projeto de ecologia extremamente interessante e atual, no qual fica evidente que, como já dizia Antônio Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa visão integradora é um dos pontos fortes da tese, que dialoga com diferentes campos e evidencia a maturidade acadêmica. Todos os 3 capítulos já estão em inglês, bem estruturados, e falta pouquíssimo para que virem artigos científicos. O primeiro já está até publicado. Esse primeiro apresenta um título forte, um desenvolvimento exemplar, que chama a atenção pelo impacto e clareza científica. As outras 2 pesquisas também são muito originais e bem estruturadas, merecendo os títulos igualmente expressivos, pois a profundidade dos dados e análise justifica a maior valorização na forma de apresentá-los. Quem sabe algo como Nutrients from the Giants, Whale Carcass Sustaining Coral Reef Ecosystems, ou Whales and Coral Connected, Experimental Evidence of Nutrient Transfer in Reef Food Webs. Ficaria bem mais que chamativo. A aluna merece destaque pela ousadia em se aventurar em um campo dos isótopos estáveis, uma área exigente e ainda pouco explorada em determinados contextos ecológicos no Brasil. Essa escolha metodológica enriquece o trabalho e mostra não apenas um espírito inovador, mas também capacidade de aprender e aplicar ferramentas sofisticadas. O estágio na Argentina e as colaborações internacionais do laboratório ao qual esteve vinculada reforçam esse perfil, oferecendo acesso a um ambiente de ponta com colegas que estão na vanguarda dessa promissora linha de pesquisa. Além dos resultados científicos, a tese evidencia um percurso humano relevante. Nota-se que a candidata enfrentou desafios significativos durante o doutorado, inclusive situações de convivência que serviram de aprendizado sobre como não agir na vida acadêmica. Entretanto, é muito positivo perceber que pessoas empáticas e colaborativas prevaleceram, permitindo que a experiência fosse, no saldo final, enriquecedora. Do ponto de vista técnico, os resultados são robustos e bem discutidos. O trabalho contribuiu tanto para a compreensão processos ecológicos locais, quanto para a inserção em debates globais. A candidata demonstrou habilidade em articular múltiplas fontes de informação, integrar dados de diferentes naturezas e propor interpretações coerentes. Essa capacidade analítica é um grande mérito da tese. Outro ponto a ser ressaltado é a clareza na redação e organização da tese. O texto é bem estruturado, com introduções sólidas, objetivos claros de discussões que estabelecem pontes entre dados empíricos e literatura internacional atual. Há ainda um cuidado em contextualizar os resultados dentro de uma perspectiva de conservação e manejo, o que amplia a relevância prática do estudo. Em síntese, trata-se de um doutorado de alto nível. A candidata não apenas produziu ciência de qualidade, mas também se formou como pesquisadora madura, capaz de enfrentar dificuldades, buscar colaborações e adotar metodologias avançadas. Teria adorado assistir à apresentação de Débora, mas estou em Manaus no Congresso de Herpetologia e assistindo a palestras e apresentações de alunos e ex-alunos. Mas toda a equipe envolvida está de parabéns, tanto pelo conteúdo científico quanto pela trajetória que representa. E qualquer dia eu vou descobrir como a cola, espero que na Argentina não exista Super Bonder, vai aparecer na cadeira da candidata no laboratório do co-orientador. E também considera sua tese aprovada. Assim, todos havendo dito passadas as informações, eu vou ler a ata para a gente finalizar o processo da apresentação pública da sua tese. Ata de Defesa Pública, número 92, tese de Débora Magalhães de Mello, no programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade, doutorado. Aos 29 dias do mês de agosto do ano de 2025, às 9 horas em ambiente online, a comissão examinadora, composta pelos doutores Alexandre Miranda Garcia, Alexandre Schiavetti, Mirko Soler, Kiene, Rocio,
Loizaga de Castro e Carlos Werner Hackett, sobre a presidência deste último, apresentou por escrito a esse programa de pós-graduação a avaliação de julgamento da tese intitulada A Importância Ecológica das Baleias Jubarte, Megaptera, Nova England, no funcionamento e na estrutura de recifes de corais do Banco de Abrolhos, Bahia, Brasil, de autoria de Débora Magalhães de Mello, sob orientação do Dr. Carlos Werner Hackett e co-orientação do Dr. Javier Ernesto Chancho. Após a apresentação formal do trabalho efetuado durante o doutorado pela candidata e a leitura da análise prévia pela banca, contendo 4 pareceres favoráveis à aprovação da tese, de forma como se encontra, chegou-se à conclusão de que a mesma está aprovada. Sendo assim, a candidata passa a ter o título de doutora em Ecologia e Conservação da Biodiversidade pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Dr. Carlos Werner Hackett, lavrei a presente ata, que após lida publicamente será assinada por mim, Ilhéus, Bahia, 29 de agosto de 2025. Parabéns, doutora Débora Magalhães. Até aqui sem chorar. Claro que esses 4 anos eu chorei muito. Mas eu só tenho a agradecer, assim, pela oportunidade, né, do laboratório. Para quem não sabe, eu comecei trabalhando com morcegos, né, passei para boto cinza, fui parar no laboratório com peixes durante a pandemia. E aí Carlos me deu a oportunidade dessa ideia, né, de original, assim, para trabalhar com coisa que eu sempre sonhei, que foi baleia jubarte, e integrando, então, um ambiente magnífico, que são os recifes de corais, e que eu nunca tinha trabalhado com eles, né, e que são muito desafiadores. Então, eu só tenho a agradecer as oportunidades, né, do laboratório, né, do Carlos, da Fabi, tanta troca de ideia, o Ravi também, e pela banca, pelas considerações. E a minha família também, amigos, porque a ciência é isso, né? A gente teve a certeza de que ela é feita com muita mão, muito esforço, muita vontade também das pessoas em ajudar. E é isso aí. Obrigada. Parabéns, Débora. Quero agradecer de novo à banca, né, aos membros que não estão aqui, o doutor Mirko, o doutor Alexandre, por terem enviado o parecer, ao doutor Alexandre Garcia, a doutora Rocio Loizaga, por estarem presentes aqui e terem contribuído com a conversa e com a discussão. Agradecer ao Ravi pela hiper, super, mega parceria que a gente já vem desenvolvendo aí há alguns anos, entre bioenergética, isótopos e literalmente pirando na batatinha em várias coisas diferentes, a gente vai fazendo o que a gente gosta de fazer, que é fazer ciência, né? E agradeço a todos os presentes aí, uma banca com muita gente presente online, tive uma hora que tinha mais de 46 pessoas aqui, agora tem 37 pessoas, né? Então, bastante gente vendo, Débora. Não tivemos uma invasão, outro dia sofremos numa apresentação online uma invasão estranha, hoje foi tudo normal, né? Então, não tivemos nenhum problema, nenhuma invasão esquisita, né? E nada, parabéns, Débora, felicidades. E quando você voltar, tem muito trabalho para você ainda aqui, fica tranquila. Ainda vai ter que me aturar muito tempo. Fazer o quê, né? É isso, obrigada, gente. É isso, gente. Valeu, Formalmente, a banca está encerrada. Débora, se você quiser falar mais alguma coisa, se outras pessoas quiserem falar com você, se alguém quiser te dar os parabéns, eu franqueei a palavra. Alexandre, Rocio, se tiverem mais alguma coisa para dizer. Ravi, Fabiana abriu a telinha aí também. É isso, gente. Parabéns, Débora. Parabéns a todos aí da equipe. Doutora Ahora Débora. voy a la oficina a saludarte. Ahora, un momento. Ahora quiero ver las ballenas francas. Me lleva para ver las ballenas francas. Ahora te toca lo bueno acá en Patagonia. Tanto Brasil, así cualquiera trabaja con mamíferos. Acá en Patagonia es la verdad. Ai, gente, Isso, trabalhar em águas calentitas é muito sencillo. A ver, trabalhar em águas patagónicas heladas. Claro. Aún no buceé acá, no buceé. Yo tengo un poco de miedo de agua fría. Pero voy a bucear com os lobitos, sim. É isso, gente. Obrigada, viu? Yo los dejo. Demais. Gracias a todos. Calma aí, alguém pediu aqui uma... Rapidinho, deixa eu botar...
posando para foto, é isso? Você estava saindo na foto e nem sabia. Mas é isso, obrigada. Acabou? Então, agora fica as bancas ou já está pronto?